jogo é outro lugar. Tem paixão, tem grito, tem alma a vibrar. Futebol é mais que um jogo, é vida a pulsar. Fora das quatro linhas, o coração não mente. É na arquibancada que se faz a gente canta alto, pula, sente o chão tremer. Futebol é cultura, é o mundo a viver. A viver, a viver. Do Maracanã ao Camp Nou, um só idioma, dribles e gols. Ninguém fica de coma, histórias escritas no suor da camisa. Heróis surgem e o sonho realiza. Fora das quatro linhas, o coração não mente. É na arquibancada que se faz a gente canta alto, pula, sente o chão tremer. Futebol é cultura, é o mundo a viver. A viver, a viver. Chuva ou sol, o grito ecoa de norte a sul, a paixão ressoa nas ruas, nos bares, na televisão. Futebol é o pulso de uma nação. Fora das quatro linhas, o coração não mente. É na arquibancada que se faz a gente canta alto, pula, sente o chão tremer. Futebol é cultura, é o mundo a viver. Fora das quatro linhas, o coração não mente. É na arquibancada que se faz a gente canta alto, pula, sente o chão tremer. Futebol é cultura, é o mundo a viver. A viver, a viver. No campo a bola rola sem parar, mas fora das quatro linhas o jogo é outro lugar. Tem paixão, tem grito, tem alma a vibrar. Futebol é mais que um jogo, é vida a pulsar. Fora das quatro linhas, o coração não mente. É na arquibancada que se faz a gente canta alto, pula, sente o chão tremer. Futebol é cultura, é o mundo a viver. A viver, a viver. Do Maracanã ao Camp Nou, um
paixão ressoa nas ruas, nos bares, na televisão. Futebol é o pulso de uma nação. Fora das quatro linhas, o coração não mente. É na arquibancada que se faz a gente canta alto, pula, sente o chão tremer. Futebol é cultura, é o mundo a viver. Fora das quatro linhas, o coração não mente. É na arquibancada que se faz a gente canta alto, pula, sente o chão tremer. Futebol é cultura, é o mundo a viver. A viver. A viver. Vocês têm que caçar uma 2 de São Paulo, filho. É muito bom, mano. É outra parada. Mas o nível lá é altíssimo. Gostou? Fala, galera, ligado no Fora das Quatro Linhas. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal. Chegamos para mais um episódio pra lá de especial. Hoje eu tô aqui com o meu mano Ives Brian. Sempre uma honra. Prazer ao Fora das Quatro Linhas, fazendo parte da bancada. Antes da gente ir pro nosso convidado especial falar, agradecer toda essa estrutura que o Podcast Garage oferece pra gente. Ambiente climatizado, microfone de altíssima qualidade, câmeras em altíssima qualidade, 4K. Então, assim, agradecer a Garage Record, Podcast Garage, que acredita no Fora das Quatro Linhas. E, William, prazerzaço te receber aqui. Eu Obrigado agradeço. por ter aceito o convite, tá? Muita história. Muita Ali história, no bastidor muita já- história pra contar. Muito o que falar. Mano, bem-vindo ao Fora das Quatro Linhas. Se apresenta pra Agradeço galera a que tá em moral. casa. Fala, rapaziada. Que tá falando é o William Cristiano. Uma honra receber um convite aqui. E a estrutura aqui é time grande, irmão. Fiquei até nervoso, mais que jogar uma final no Ferroviário. Irmão, pô, satisfação imensa ter você aqui pra gente bater esse papo, essa resenha aqui. A gente costuma dizer que é uma resenha mesmo sobre esporte, sobre futebol, aquilo que a gente entende um pouquinho. Eu creio que você entende até um pouco mais, não, Ivi, do que a gente que tá aí desse lado. Acompanhando ali, Tem pouca história, né? Tem que ter cuidado Tem. que fala, porque os caras entendem. Tem pouca história pra porque contar pra tem, gente. Tem algumas coisas ali do bastidores que realmente só quem ele, igual ele vivenciou, ele vai contar, a gente não vai saber, né? Exatamente. Então, assim, mano, satisfação imensa. Cara, assim, pra gente já dar aquele início, eu quero saber de você, assim, de como que o futebol entrou na tua vida, irmão. Cara, é muita história, né, velho? Porque assim como eu acho que 90% da rapaziada do nosso país, eu achei que eu era bom. Achei que eu ia ser jogador. Cara, é maneiro que a minha história aconteceu com... Eu sou nascido e criado na igreja, né? Tive um momento de rebeldia até, mas graças a Deus hoje eu retornei. E aí
num sítio da igreja, cara. Eu com 11 para 12 anos ali, a gente brincando ali. Aí um rapaz que era lá, o Sidney, cara. Não vou esquecer o cara. Quando eu era mais novo, os amigos até zoavam. Olha o empresário do Willian aí. Mas, irmão, o cara me levava de bicicleta de Ausch até lá no Cobrex, irmão. E aí começou a trajetória, né, cara? E ali a gente foi desenvolvendo. Antigamente o Campeonato Iguaçuano era muito forte, né? Até clubes jogavam. Se eu não me engano, teve uma época até o Fluminense botou um time C. E nosso time era muito forte também, foi destacando, jogos contra Nova Iguaçu. E aí começou a surgir a oportunidade. Aí foi onde eu fui o primeiro clube, que foi o Artsu, né? Com 13 anos. E antes era legal que o Carioca nessa idade não tinha divisão. Então, pô, tu jogava contra todo mundo, irmão. Flamengo, Vasco, Botafogo. Era jogos pra caramba. E foi muito interessante ali. Aí tu vai tendo aquela vivência ali. Aí rodei um pouco nos times menores, né? Profissionalmente joguei muito não, mas na base a gente rodou um pouquinho ali. Conseguiu ter uma rodagem bacana na base. Então, assim, o futebol, ele se apresenta de uma maneira, seja inesperada. Inesperada nada, e né? até assim, na nossa infância, né? A gente que tem um gosto do futebol, a gente que, com certeza, assim... Mas tu falou que queria ser jogador e achou que jogava, mas não jogava Eu aquilo achei tudo, que era né? bom, né, cara? Mas, depois Mas era eu vi qual que não era posição? muito bom, não. Meio atacante. eu vi Aí as eu fotos no Instagram dele, ele usava 10. Então, o eu cara era que usa amigo 10, dos treinadores. O cara que usa 10 vai meter dessa, vai meter essa. Tem que correr a bola, não Vai precisa meter- correr, né? Só Vai qualidade meter técnica. essa pra nós que não sabe jogar bola? Não é possível. Não, assim, no meio da gente tira um ano. O problema é quando tá com os caras grandes. Pô, Mas ali, Então, tem isso, entendeu? Pô, já trouxe os caras aqui de verdade, vou falar que jogo bola. Os caras vão ver lá e falar, pô, olha, monta a equipe dele, ó, você corre pra mim e tal, vai ficar mais não, fácil. tem que ser esperto, eu corria com os caras certos. E aí na várzea lá, cara, teve uma geração lá no Sub-20 lá que era surreal. Irmão. Tá louco. Cara como o Nego, o Guigui. Pô, tinha Então- como, não. então- Até quem era ruim ficava bom. Então quer dizer que o futebol te proporcionou tudo que você tem hoje, né? Cara, minha vida inteira foi futebol, cara. Já tentei correr um tempo atrás aí trabalhando em situação, mas quando tudo gira, você volta ao futebol de novo. Parece até com a gente, né? Com a paixão que ama, né? Não tem como, mano. Eu acho que é um imã mesmo, não tem jeito, mano. Quem gosta não consegue viver sem, longe e Não fora. dá, cara. Você pode estar fazendo outra situação e você tá com a cabeça ali, aí tá vendo o jogo. E aí quando eu peguei um amor mesmo, que eu falei, pô, vou trabalhar com isso aí, tu começa a estudar, tu começa a entender o lado que você não entendia, talvez quando jogava, quando tava iniciando com o trabalho. Futebol sei lá, não tem nem... Cara, é palavra. outra parada. Assim, eu particularmente, eu tentei, né, ser um atleta. Só que me faltou, se não fosse as pernas, assim, outras coisas entre si. Mas eu costumo dizer que eu sou um atacante, tá? Um 9 que entrega uns 17 a 20 gols por temporada. Talvez se eu fosse hoje no nível assim, o problema do Ancelotti teria sido resolvido. Quando a gente fizer o... Tu lembra um pouquinho o Hendrick, assim. É, cara, depois do né? almoço, É, depois da a galera janta. chama, ainda mais depois que casou, depois começa a Depois namorar. da casa é janta. foda. Quando a gente for gravar pra Alfa, a gente tem que ver se teu... Não. Como é que tá teu naipe de finalização pra ver se Cara, tá eu aqui, né? Como perdi, você tá falando. eu perdi no desafio de travessão, porque assim, eu tava conhecendo ainda o gramado e tal, perdi no desafio de travessão pro Dudu. Mas assim, a minha qualidade. Porque eu o Diego não abro mão. conta. O Diego não conta. O Diego assim, é deficiente, PCD. não conta, PCD. Então, assim, a minha Viu? qualidade, eu garanto. Mas assim, eu tentei ser um atleta, eu falei assim, chega a hora de você trabalhar, né? Pô, Exato. bate a idade, você tem que trabalhar. E tipo, pô, caraca, trabalhar com uma parada que você não gosta, assim, mas por ser necessidade é completamente diferente, mano. Não, cara, tu Falo, cara, eu acorda- preciso fazer algo que me relacione ao futebol, mano. Aí, pô, ou faculdade de jornalismo, ou educação física, que um dos dois me aproxima daquilo que eu queria fazer, pô. E assim, Exatamente. contigo não é diferente. Não, tem que ser. E assim, é uma polêmica, né? Só que tem gente que não tem pensamento igual ao nosso, né? Os caras ficam insistindo aí. É complicado, mas cada um sabe de si, né, cara? E aquilo que a gente conversou. Quando tu gosta da situação, eu já trabalhei em outras áreas e eu acordar, caraca, meu, tem que trabalhar. Futebol não, cara, tu se programa, se organiza. Eu já tive situações de tristeza na vida. Tá mal, tu não quer saber de nada, mas deixar de assistir o teu futebol, aquele debate esportivo, tu não deixa. Já tá, pra mim já vira automático, já desde com 10 anos de idade. Não tem pra onde correr, não. Né? Cara, o futebol, ele... É o que tu falou, não tem nem como descrever o futebol. Mas assim, você tentou como jogador, tá, na várzea ali, também rodou alguns clubes, como você mesmo disse. Teve um tempo de glória, teve aquela moral, com certeza um mordinho, o quê? 200 por jogo, 250. Quando O cara te dava aquela força, ó, me dá essa força aí, tu me dá essa moral aqui. A gente jogava futebol de verdade, esse moleque tinha qualidade, e assim, com toda a humildade do mundo, irmão. Pô, joguei no meio dos caras que os caras eram de verdade. E hoje, irmão, o cara dá 2 tapas pro lado, só vai se for de Uber,
quer dinheiro. Aí, Deixa eu te falar, alguém hoje na tua posição, naquilo que tu faz, que tu é um admirador do caramba, uma referência hoje. como jogador, Não, trabalho, no assim. trabalho, assim, que tu fala, esse aqui nacionalmente é uma... Cara, assim, um cara que Um agente. eu acho que é referência pra gente, eu gosto muito da área de captação, né? Na área que eu atuo hoje. Assim, o João Paulo, cara, o trabalho que ele faz no Palmeiras é de vangloriar. Tem coisas que a gente não concorda em tudo, isso é normal, mas o cara realmente... Porque hoje eu costumo falar com alguns presidentes de clubes menores e tal, que a base é a raiz do clube, cara. A base é a raiz, e às vezes os caras querem só o profissional. Eu entendo que hoje tem um gasto muito grande. Você tem até a questão do Nova Iguaçu que acabou com as categorias de iniciação, né? Sub-11, né? Acabou, acho que se eu não me engano, do 12 para baixo. Pra baixo, né? Porque é muito gasto, entendeu? Mas é a raiz, cara. Se o cara não tiver uma base sólida, o cara não consegue ter um profissional. E aí você bota profissionais ali para jogar, que o cara tá ali, tipo assim, vou cumprir meu contrato e vou embora. O cara da base não, às vezes o cara quer crescer, quer ser valorizado, então a entrega é maior. E acaba tendo um retorno maior. Parece que assim, o Bob te conhece mais, né? Eu acho que também uma das coisas que podem levar ao sucesso não é só pensar esportivamente dentro de campo, né? O atleta, ele também precisa daquele carinho, igual você falou de João Paulo, um cara que busca saber o que tá acontecendo, como é que tá na escola, como é que tá junto com os familiares. Antes do jogador vem a pessoa, isso aí. né, cara? Antes do jogador vem a pessoa. E hoje uma situação que eu gosto muito de fazer é ter esse cuidado, que é algo que eu não tive, mas nem por negligência, né? Sim. Não tive alguém para me aconselhar ali, tipo, cara, não, isso aqui não, você tem que se cuidar, tem que ir por esse caminho. Como eu falei, eu iniciei Norte-Sul com 12, aí 12, 13, 14. Quando tinha que estudar de tarde, eu falei, não vou não. Meu negócio é estudar de manhã para depois eu ficar tranquilo. Aí eu fiquei, acho que 2 anos, na época, o ano de infantil todo sem jogar, que era 15, né? 14, 15. Porque eu achava que não, tem que estudar de manhã. Então, assim, às vezes tem uma pessoa ali para te aconselhar, cara, todo jogador tem uma história, irmão. O cara teve que abrir mão de alguma coisa, teve um sacrifício. E a dificuldade que a gente tem hoje com a rapaziada da base é que ele vem, por exemplo, o Neymar, fala, eu quero ser igual ao Neymar. Mas o que ele quer ser igual ao Neymar? Ter carrão, ter casarão, ter fama. Mas às vezes o cara não quer passar o que o cara passa. Teve um vídeo do Neymar, vocês viram? Que ele fazendo a fisioterapia, você viu que ele chamou os amigos dele pra fazer? Cada um fez uma vez, tá maluco? Os caras não assim, uma parada que não conta muito, igual a gente tem boas atitudes ruins, é que em qualquer segmento, ainda mais eu também rede social, a gente tem que entender que a saúde mental é de suma importância, né? Então, é algo que tem que ser trabalhado ali, sim. Até porque também o torcedor normalmente, na sua grande maioria, não tem muita paciência, né? E acha que é balela, né? E a internet, cara, então, hoje em dia, joga lá em cima, como ela também faz você não sair de casa. Eu conheço um atleta, tá tendo no Real Noroeste agora o Marcelinho, quando a gente conversando, ele passou no Fluminense. Ele falou, fui jogar um jogo sub-23 no Fluminense, achei que fui bem, tranquilo, cheguei em casa, abri o Twitter, meu irmão, caraca, o nego me xingando até a 5ª geração, ele falou, não, vou parar. E se o cara não tiver a mente boa, o cara não aguenta. Eu não sei como é que foi o vídeo que mais te viralizou quando tu começou a tomar paulada e elogio, aí tu falou, eu tenho que entender isso aqui pra mim não desnortear, né? É que, cara, eu te falar, como ele falou, a internet ela te joga lá em cima, mas ao mesmo tempo, filho, te joga lá embaixo. Assim, um caso recente que você falou agora de saúde mental, o próprio Felipe Coutinho, pô. Surreal. E é um cara cascudo. E é um cara cascudo, um cara rodado, campeão de Champions League. Não, assim, e assim, é um cara, só em time grande, é um cara que é cobrado pela torcida do Vasco, mas eu já vi outros caras serem muito mais cobrados. Exato. Pô, na moral, o Sérgio Januário não se compara a qualidade técnica, o Diego tá ali, não é uma comparação de jogador. Não, de cobrança, mas eu falo assim, o Diego... Mas de cobrança, mano, a torcida Sérgio Januário gritando, tira o Fabrício, mano. Tira o Fabrício. Mas eu continuo vendo isso. Eu lembro de 16 no aeroporto, filho. Tinha uns 20 pra pegar ele ali, querendo pegar ele, a cobrança. Mas assim, um cara rodado, um cara experiente. E o Tite deu uma entrevista muito tempo atrás que o Coutinho era um jogador que precisa de carinho, que precisa ser mimado. É um jogador que precisa daquele afeto, um cuidado especial. E tanto que agora tá fora do Vasco por conta disso, né? Um dos motivos do Coutinho ter saído do Vasco. Não quer muita pressão. E veio assim naquela, tipo assim, vou vir pra ajudar e na hora ninguém quer saber disso, não. Não quer, pô. Tipo, a galera quer resultado. Igual você falou agora do rapaz da base, qual é o nome dele? João Paulo Sampaio. João Paulo Sampaio. Tem um rapaz, se eu não me engano, da base do Palmeiras, não sei se ele é estrangeiro, ele fez a estreia no Sub-20 do Palmeiras, se eu não me engano, no Sub-17. Aí ele postou a foto e tal, da estreia dele, aí esse João foi e comentou assim,
Estreia boa, mas pode melhorar. 7 de 10. Isso aí, pô. Que ele é um cara realmente que Não, tem pra ajudar um o cuidado cara. com os atletas. Ele é do muito Palmeiras. visado no mercado. O Flamengo fez tem- uma Flamengo proposta tem uma oferecendo surreal. um valor maior, não quis. Surreal. Ingratidão, por causa da... Então, mas da- aí é bom frisar. O Flamengo hoje passa um processo na base que é difícil, é árduo. O Flamengo liberou não sei quantos jogadores aí. Talvez esse ano não dê glórias, mas pode ser que ano passado melhore. O Flamengo tá muito buscando agora aquilo, destaque de outros times. O Flamengo, no meu investimento. entendimento, não tá querendo formar atleta. Sim. Ele tá querendo que os times menores trabalhem para ele. Por exemplo, você vai lá num clube, não ficar nome que vai falar que o clube é menor, né, cara? Vai no time Sim. menor investimento, vamos dizer assim, vamos falar assim, e ele vai lá e contrata. Pô, o cara ali é o 10, ele tá se destacando. Pô, vamos contratar. Porque, pô, o que é 1, 2, 3 milhões pro Flamengo? Aí tem aquelas Mas com time parcerias de com o pouco clube de outro investimento. estado, né? De menos Tem, investimento se eu não me pra engano, já... agora eles fizeram com a Azures também, que é Isso. uma estrutura. Pô, O Azures Tem é outro Paraná. também, tem outro também no Paraná, não tem? Acho Então. que é PSC, sei lá. Acabou com essa parceria e agora Agora fez foi- com a ah, Azures. Se eu não me engano, o Inter de Minas também tem parceria com o Flamengo. Só que assim, ainda são times que estão avançando, mas eles pegam jogadores, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, cara. Não tem como, pô. O cara tem ali um... Mano, é Pô, surreal. tem umas uma bases que eu acho capital que são muito mensal, os caras bravas. vêm, tem como, É, pô. tem umas bases que... Mano, eu fico vendo os testes, imaginando os testes pra passar nesse time aí, mano. De quem? Hoje é difícil, Flamengo, cara. Palmeiras. Porque, tipo, cara, tem craque lá, mano. Pra você ser diferencial é outra parada, Tem mano. muito É isso jogador aí. que às vezes tá no Flamengo, no Palmeiras não joga, quando vai pro outro desenvolve. Aí tem um É isso aí. contado, aquele empresário. Tem, cara, hoje... Não, é- E o Vasco, quando? Tu viu o Vasco 10 seguidas, né, cara? Como é que tu vê a base do Vasco é muito boa, né? Não, o a base do Flamengo Vasco, ele sempre foi forte. Sempre foi mundial, forte. é. Inclusive, a minha estreia pelo Artsul foi contra o Vasco, a gente tomou 5-0 sem ver. É, o Vasco tá O batendo CT no da base Flamengo. tá ali na Washington Luiz ali. Eles É, estavam nossa, no. Luiz. Saiu do Norte Suez agora. Cara, eu não sei como é que vai ficar agora com essa questão. Que eles usavam ali, né, Mas o- eles usavam ali. Aí uma vez ou outra eles vão lá e tal, eles alugavam um campo ali. Aí não sei como é que vai ficar agora com essa questão da SAF. Da- Sabe É, quantos sabe. campos tem ali na Washington Luiz? Uns 2. Cara, Eu lembro uma época que acho você que não. são uns 4 Não sei se o campos. Vasco feminino tava treinando lá também, uma época. Não treina os menores, treina ali. Aí eu acho que o 20 profissional já é barra, às vezes treina ali. Até a base também tá treinando. Mas o Botafogo tava tava em Niterói, se não me engano. É. Já saiu. Já saiu, acho que já saiu, né, Agora fez base. o campo anexo ali no Anexo. Engenhão, né? É, o que eu acho que até onde Eles feminino treina também. Verdade. O feminino também treina lá do Botafogo. Sub-20 jogou lá agora, recentemente, o campeonato da Taça Rio. Sub-20, eu acho que é Sub-20, jogou agora, lá nesse anexo do Tem um campo do anexo Newton também. Santos. A base, ela tem, como você falou, cara, a base ela tem que ter um cuidado diferente, mano. Tem que ter, cara. E um ponto, não sei se você concorda comigo. Pô, sou novo, você viveu, assim, muito do futebol. Não querendo te chamar de velho, mas assim... Pô, Não que não seja. não que não seja, é. Mas o futebol brasileiro, ele parou de produzir um camisa 10, um camisa 9. Hoje o Brasil sofre pra achar um lateral direito, um Exato. lateral esquerdo. Cara, eu falo que assim, o futebol, ele tem coisas que são discutíveis, tem coisas que não. Igual, por exemplo, tem gente que odeia o Neymar, mas o Neymar é craque, irmão. Não tem Isso aí o não que dá pra falar. Ser maiúsculo. Mas eu vou te perguntar, pô, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Você vai dividir opiniões. E o problema é que assim, pô, eu prefiro o Messi. Mas eu quero achar erro no Cristiano Ronaldo, pô, não existe, Não existe, cara. verdade. E eu acho que o erro assim no futebol brasileiro foi o seguinte: o futebol brasileiro fez muito dinheiro vendendo jogador para a Europa. Só que como é que funcionava antigamente? Você trabalhava da sua maneira, Robinho, pô, driblador, Ronaldinho, pô, virando a cara, o Kaká, cada um com seu estilo, e os caras vinham aqui, pô, isso aqui eu não tenho. E aí não sei quem, meu irmão, falou assim, pô, vamos tentar fazer os jogadores que eles têm lá, pô, porque eles compram. E aí acabou. O Brasil hoje, cara, não tem identidade. Você acha que hoje na base tá muito pragmatismo, estão muito orientação, muito robotizado. engessado? Muito robotizado pra mim. Hoje é perfil, cara. Hoje tem, por exemplo, estatura por posição, pô. Ah, se o zagueiro não tiver 1,87, você nem contrata. Não serve. Aí eu te falo, pô, beleza, faz sentido, bola aérea e tal. Mas aí eu tava até conversando com alguns amigos. O meia do Botafogo, camisa 10, quem é? Motor. É, tem uns caras bons Mas que não. não- Igual goleiro, né? Hoje em dia a gente fala, não, Arrascaeta, o Dela Cruz. Tinha um goleiro Savarino há tem que pouco ser tempo super atrás. alto, né? Aí eu vejo, pô, o Some é 1,83, o Rai é 1,84. Às vezes parece que só quer goleiro acima de Clube 1,90. grande hoje, do Sub-15 e Sub-16, não aceita goleiro com menos de 85. É o mínimo. Que isso, cara? É o mínimo. Agora, deixa eu te falar, eu acho que a tática ajuda, mas tu acha que tem atrapalhado um pouco? Porque a tática tem alguns clubes que têm um movimento de manter o mesmo esquema tático desde de exato. base. E aí, assim, tem jogador que é corajoso. Que assim, beleza, o cara quer que eu acompanhe aqui, mas essa eu vou acompanhar não, porque eu sei que o zagueiro vai dar bola, eu vou... E tem jogador que, não, agora eu vou sair daqui, vou improvisar. Só que a gente tinha muito isso, cara.
O nosso futebol brasileiro tinha muito improviso. Era tomada de decisão ali. E uma coisa que eu também acho muito errada nos clubes, no meu ponto de vista, é assim, pô, tu vai estudar os termos técnicos, né? Ataca o espaço, terço final, joga vertical. Aí eu te pergunto, irmão, um moleque que mora na comunidade, parceiro. Tá acostumado a ouvir o treinadorzinho dele lá, vai pra dentro, vai pra cima dos caras. Vai. Aí chega lá, ó, quero que você joga ali na extrema do campo ali. Aí você tem que recompor. Aí no terço final você pode ter liberdade ali. O que esse cara tá falando, irmão? Então isso atrapalha muito. E assim, pô, às vezes você pega um atleta que ele tá acostumado a jogar num grupo ali. O moleque já tá totalmente adaptado, sabe como é que ele vai receber o passe, como é que ele vai atacar o espaço. Aí o moleque fica numa semana. Aí o que a gente tava falando, conversando antes ali sobre estrutura dos clubes. O moleque tá acostumado a treinar num lugar que só tem um campo. O treinador é treinador, igual já aconteceu comigo. O cara é treinador, preparador físico, coordenador, supervisor. Aí o cara chega num clube grande. Caraca, 8, 10 campos, irmão. Aí o cara recebe uma programação de treino. Aí ele fica, meu irmão, o moleque já começa a ficar desesperado. Já começa a ficar nervoso. Que é o básico, mas muitos não tem, né? Exatamente. Aí, na minha época, era tipo assim, caraca, eu gostei do Pablo, cara. Só que, pô, ele não usa muito bem a perna esquerda. Acertou. Vamos treinar a perna esquerda do Pablo. Hoje não. Pô, o Pablo não usa a perna esquerda. Esquece. Pô, vamos achar um que tenha já... Seja igual não o quer Pablo, atacar mas com a perna deficiência para estar melhorando também, né? Não Ou quer trocar. trabalhar, cara. Hoje não quer formar atletas. O clube grande, tipo assim, eu converso com muitos clubes. Às vezes eu recebo mensagem assim, irmão, eu quero um atacante para chegar aqui e jogar amanhã, pô. Eu tive uma vez nem falar discussão, né? Uma conversa com um colega meu, que ele estava trabalhando em um time de menor investimento. E ele falou, irmão, quero um jogador aqui assim, assado, com a estatura e tal. Eu falei, pô, tem esse jogador aqui. Pô, mas qual é a minutagem? Eu falei, cara, o jogador que tu quer tá no Flamengo, irmão. Tu pega lá e tá no Flamengo. Você abordou um ponto interessante mesmo. Ele achou ruim, cara. Eu falei, cara, vocês não querem trabalhar, irmão. Os clubes menores, eles precisam trabalhar mais do que os grandes, pô, senão você não vai fazer negócio, pô. Aí eu falei, pô, se eu tenho esse jogador que tá falando um atacante com 1,85 m, sub-17, rápido, forte, eu ofereço pro Flamengo, pro Palmeiras, pô. Aí ele, pô, não sei quem. Então, assim, hoje todo mundo quer o jogador top, pô, beleza. Tudo que a gente trabalha, a gente quer o melhor. Mas a pessoa não quer passar o processo. Não tem como hoje no Rio você disputar com os times grandes, pô. Agora, por exemplo, como é que tá hoje, ainda mais dos grandes? Como é que funciona... Como é que funciona a base ali do atleta, o entorno? O cara tem 2 assessores de imprensa, tem um ali que cuida de não sei o quê. Como é que tá funcionando isso? Eu acho que esse atleta aí é mais quando tá no Flamengo, da vida. Principalmente dos grandes. Mesmo assim, é um e a blindagem que eles acreditam muito. E a blindagem tem que ser grande, cada paparicação é muito... esquece. Hoje, assim, as empresas que costumam normalmente fazer isso, ter esse cuidado com o atleta, aí tem nego que tá ganhando dinheiro com mentoria aí, surreal. Assim, eu acho que é algo que é muito importante. Então o cara ainda mais tem um psicólogo. Agora, dependendo do atleta aí, 12, 13 anos, se o cara for muito promessa, por exemplo, num grande, o cara já tá batendo uns 20 pau pra cima, pô, o cara Basílio, né? Aí do Santos. Do Santos, assinou contrato com a Nike com 8 anos, né? Se não me engano. E teve essa jogada aí agora aí com o Atlético Paranaense, ainda teve um aumento salarial com o Santos ainda absurdo. É porque, assim, juridicamente falando, você não consegue prender o atleta nessa idade. Hoje em dia, a questão da lei Palha, a questão da porcentagem do moleque da base, como é que tá a questão dos direitos? Ele tem o 100% dele, mas ele, se ele quiser vender pro agente... Os pais negociam muito isso aí, cara. E hoje o que mais atrapalha atleta é pai. Aí eu te falo, pô, irmão... Sinto um montão aqui. Pô, tá doido. Eu falei, irmão, tô com um menino aqui de 12 anos que tá no Flamengo aqui, o moleque todo mundo quer. Você, pô, ele, não, eu quero, vou te dar 1 milhão pelo moleque. Porra. Você não tem garantia nenhuma. A gente comenta muito de lesão, né? O moleque pode machucar, cara, mas é uma criança. Se ele chega com 14, pai, não quero mais jogar bola. Fazer o quê? Porque 1 milhão pra às vezes, por exemplo, o pai trabalha CLT, os pais CLT, 1 milhão pro cara ali, é meio que vai fazer a vida. Cara, mas eu vou te falar, hoje em dia, um moleque tem um talento desse menino do Santos. Cara, um moleque com esse talento assinou um contrato com a Nike de 8 anos, com 8 anos de idade, assinou com a Nike. Já tem uma visibilidade. A empresa do Neymar que já tem uma marca. A empresa do Neymar que toma conta. Então, assim, cria-se uma mídia, querendo ou não, atrai uma pressão muito grande para esse futuro dessa criança, que é uma criança ainda. Trai uma pressão absurda para dar certo. E se daqui pra frente não der certo, mano?
E existem vários jogadores que foram monstruosos e quando chega no profissional, ou Exato. talvez nem chega no profissional. Não que seja o caso do rapaz do menino do Santos. Só que existem isso tá casos bem, como esse, tem pô. muitos Então, assim, jogadores foram isso. torna-se uma pressão muito grande em cima de uma criança de 8, sei lá, de 10 anos, pô. Tá maluca. Exato, você cria aquela expectativa e assim, cara, o futebol você não ninguém, o cara, às vezes eu brinco com os caras, é que eu sou muito tranquilo, né, irmão? Mas às vezes os caras falam as coisas, eu falo, pô, irmão, o cara vê um jogador, não, esse aqui vai ser, esse aqui não vai. Eu falei, irmão, não tem como. Tem como? Você tem, tipo assim, uns dados, você tem um perfil do atleta, característica que você, pô, esse aqui tem mais chances de ser. Não tem como você dizer quem vai e quem não vai, cara. Não, isso é verdade, cara. Pô, E hoje é em muito dia, difícil. esquece. O futebol mudou muito, né, cara, em relação a isso. E aí, tipo assim, hoje o Brasil todo gosta de futebol. E é até difícil tu conversar. Eu tinha um defeito muito grande quando eu iniciei o trabalho com futebol. Que era assim, cara, tu precisa fazer isso aqui pra tu chegar nesse lugar. Não, mas eu não tem que ser assim. Eu meio que discutia com os pais, com atletas. Hoje, irmão, cara, o caminho é esse aqui. Não quer seguir? Não, beleza, boa sorte, vai. Então, assim, a gente tem muito claro. Só que no Brasil, todo mundo entende futebol, irmão. Hoje em dia, com o advento das todo redes mundo sociais, né? entende eu futebol. conheço uma pancada que antigamente, quando as redes sociais não eram firmes, eu tentava fazer pra ver futebol e não era. Hoje em dia, a pessoa começou a gostar de ver, já tá entendendo, até porque hoje em dia a gente são, além de ter 212 milhões de habitantes, são várias mídias, né? Então, se você quiser que o cara fale só do seu clube, você vai falar. Tem uns caras que não gostam de acompanhar o futebol brasileiro, vai acompanhar o futebol europeu. Então, hoje todo mundo, o básico tem aqui, não tem Alguma demanda, né? coisa tem. E aí mas aí eu te falo, por exemplo, eu jamais vou discutir com um cara que a Uber é o melhor trajeto pro cara trabalhar melhor horário. É. Porque o cara vive daquilo ali. Um engenheiro, mas o futebol o cara discute. É isso aí. Você pode ter jogado na seleção brasileira, eu vou discutir contigo. Tu vai falar, não, cara, mas o fulano na época não jogou porque esse clã era melhor. Não, mas não sei o quê. Pô, tem gente que discute que o Robinho igual tinha que ter é isso jogado no aí. lugar do Ronaldo. É igual aqui, a gente. É Assim, igual, te respeito, é mas, igual eu pô, falo pros meus amigos. O papo deve ter o dele. Mano, não é porque a gente tá aqui que a gente sabe mais do que vocês. A gente fala ali, discute, brinca, zoa, é de igual pra igual, parceiro. exatamente, futebol é que universal, né? você Não tem trocar jeito, Não ideia. tem jeito, é E universal. aí tem gente que vai brigar contigo e vai te dar soco falando que... Aí tá falando Cristiano Ronaldo e Messi, o cara vai falar que é melhor. É igual, pô, eu prefiro o Messi por questões técnicas. Igual assim, tu já viu um jogador falando, pô, o Messi parece que Deus falou assim, não, esse aqui eu vou abençoar mesmo, vou dar o dom pro cara, irmão. Porque, pô, tu vê o cara, só que aí eu vou falar assim, eu prefiro o Messi. Porque o Cristiano Ronaldo não tem argumento. Assim, o eu cara durante é- um bom tempo eu fui esse tipo de pessoa. Ao contrário. Que eu sou fã do Cristiano Ronaldo, assim, de uma forma que admiro mesmo, que o cara é fera. Durante um bom tempo eu já debati muito em relação a isso. como, pô. Ao ponto de debater firme mesmo. Os caras de falar, ficaram mano. uma década disputando só os dois. Mas hoje eu consigo. Não tem essa parada. O Deus é Como? monstruoso Aí você mesmo, pega, esquece. pô, Cristiano Ronaldo- aí eu falo com os amigos, quando resenha, eu falo, pô, cara, se o Messi fosse tão dedicado igual o Cristiano Ronaldo, Esquece. surreal, mas não importa se você teve talento ou se você trabalhou pra chegar ali, mano. Você chegou. Então não tem como você gostar de um e menosprezar o outro. Cara, uma parada que eu falei até que eu acho que foi até no programa do Diego, acho que eu falei que, cara, a minha crítica maior é que as pessoas, assim, preferem o Messi. Mas é que tratam o Cristiano como se o anula, Cristiano não fosse um tem, é isso craque. que eu tô te falando, não Entendeu? tem como, Pô, cara. A minha o cara é crítica maior surreal, sempre foi essa, cara. O Cristiano Ronaldo também é O craque, cara gente. ganhou tudo, o Tem cara como. tá com... Vai jogar bola até 50 anos, irmão. Perto dos 1000 gols. Tá quase, Oficiais. tá quase. Bem próximo. Bem próximo e vai sair na Copa. Olha, é uma máquina, pô. Tá doido. Maluco. Esqueça tudo. O cara é uma máquina. O cara faz gol de qualquer jeito, pô. Não tem O cara como. era ponta, pô. Pedaladinha, driblezinho de letra. O cara virou Não. centroavante, pô. Absurdo. Esquerdo, direito, Não, Cabeça. peito, tu cabeça, quiser. bicicleta. Se tu quiser. Cara, então, é interessante a gente falar desses assuntos, assim, da formação do atleta, né, cara? Ainda mais assim, você que tá na captação no dia a dia, você consegue ali ver o que o atleta consegue desenvolver dentro de campo, a margem que o atleta tem. Assim, na sua visão, como que funciona uma captação de um atleta? Quais são as principais valências que você procura num atleta, as principais características que você olha assim, poxa, esse cara aqui eu acho que dá pra gente fazer um trabalho melhor, dá pra gente investir, assim. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu tento pegar as coisas que tinham no passado, na nossa época, né? E o futebol mais moderno. Só que tem gente que, tipo assim, não, o futebol antigamente era isso, o zagueiro tem que dar soco, tem que... Não passa desodorante pra assustar os caras. E aí tem o zagueiro que é de hoje. Não, o zagueiro tem que driblar todo mundo. Então, assim, eu tento fazer esse balanço. E, cara, pra mim, um atleta é um cara que é corajoso, irmão. E é como eu tava te falando, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender algumas coisas. Às vezes eu levava 2 atacantes fazer um teste.
Aí, pô, meu atacante fez 5 gols, o outro fez 1 e o cara aprovou. Eu falo, pô, é empresário. A gente sempre leva pra esse lado. Sim. É panela, covardia. Mas não, você começa a entender, pô, mas o outro centroavante, o cara mapeava o campo, o cara pressionava melhor o zagueiro, ele sustentava de costas, o cara dominava orientado. O cara, quando caiu, todas as bolas que ele teve oportunidade, ele finalizou, terminou as jogadas. Então, assim, são coisas que a gente não entendia. Então, hoje, pra mim, cara, eu gosto de jogador que é corajoso, que o cara tem coragem mesmo pra jogar, que assume a responsabilidade, que é tipo assim, pô, eu tentei 3 chutes fora da área, aí teve a 4ª oportunidade. Pô, agora eu vou tocar, não vou arriscar a 4ª. Pô, se eu treinei isso aqui, eu vou sair jogando. E aí eu tive o projeto lá, que eu trabalhei. Irmão, eu tive uma experiência incrível que foi jogar Brasil Soccer há 2 anos atrás, que a gente pegou o Flamengo na estreia. E assim, como era um trabalho de formação, eu dava autonomia para os moleques jogarem. Cara, tem que jogar mesmo. Meu volante, eu gostava de fazer saída de 3. Atiça mesmo o atacante para ele vir, para a gente movimentar, para ter igualdade ou superioridade numérica no setor ofensivo e tal, que é o que a gente tenta. Os atacantes, pô, quando tiver no encontrão, é obrigado você ir para dentro do cara, irmão. Dribla, dá chapéu, dá lambreta, se vira. Só que, irmão, como é que eu fiz contra o Flamengo? Pô, não tinha como. E aí eu falei, a gente ia pegar o Atlético Paranaense, na verdade, o Atlético saiu e entrou o Flamengo. Eu falei, cara, agora eu vou precisar da ajuda de vocês, irmão. E eu sempre tive muita dificuldade com o setor defensivo, que eu sempre joguei do meio pra frente. Eu até tentava ajudar meus amigos a marcar, mas não tinha. Tem uns amigos que até brincam hoje, então eu vou jogar um futebolzinho e falar, ó, a gente tem que correr porque o William não vai correr. Quando eu tentava, eu não conseguia. Então eu falei, cara, eu preciso da ajuda de vocês. E aí na época eu tava estagiando no Nova Iguaçu, e aí depois do jogo eu até liguei pro treinador na época, que era o Felipe, que o Nova Iguaçu também ia pegar o Flamengo. Então ele montou uma situação defensiva que eu achei muito interessante. Porque normalmente o que os times fazem? Botam uma linha de 5, né? Aí eu falei, pô, cara, por que tá botando 2 linhas com 4 e uma com 2? 4-4-2. Aí fui perguntar a ele, falou, pô, irmão, quando você bota uma linha de 5, uma 5-4-1, o atacante esquece, ele tá morto. Nulo. Você pensa um campo daquela amplitude lá, o cara virar, o cara conseguir acompanhar, não vai. E aí, 2 toques de bola entre os zagueiros, tu já perdeu um jogador. Falei, pô, interessante. Quando você tem 2, você divide. Tocou lá, o cara sai, centraliza e vai fazendo balanço. Falei, pô, beleza. E eu comecei a trabalhar só aquilo. Eu fiquei, tipo assim, umas 2 semanas só estudando o setor defensivo, irmão. E aí fui passando pros meninos, armamos um quadro tático lá que a gente não tinha, e eles começaram a entender. E aí, meu irmão, eles atacavam, perdiam a bola, eu recomponho eles. Tipo assim, aquela dificuldade tática, igual a gente estava conversando, obediência tática. Falei, irmão, isso não vai dar certo. E aí fui insistindo. E aí eles chegaram para mim e falaram, irmão, vamos jogar do nosso jeito, a gente tá jogando. Eu falei, não, cara, tem que ser desse jeito. E eu preciso de vocês. É um jogo. Depois vocês vão ter liberdade para jogar. E aí no meio eu tinha um camisa 10, cara, o Tarcísio. Pô, foi um moleque, muito maneiro a vivência que eu tive com ele. O Tarcísio era um craque mesmo. Com bola no pé, o moleque era surreal. Mas era tipo assim, com a bola no pé, perdeu a bola. Já era. Eu falava, não é possível. E aí na semana do jogo, eu comecei a rodar o time, até para testar, porque você não pode ter 11 jogadores. E eu volto a falar, era um trabalho de formação. E, se eu não me engano, um dia antes da viagem, eu mudei o time todinho, depois eu vim voltando ao time titular. O Tarcísio foi o único que eu não botei no time. Mano. E aí ele ficou assim, pô, não é possível, cara, que esse cara faz isso comigo. E aí eu joguei para todos, mais diretamente para ele. Falei, comigo se não correr, irmão, não vai jogar. Não tem? Eu falei, pô, tu veio o Vinícius Júnior dar carrinho na bandeirinha, pô, quem são vocês? Já mexi com o ego deles. E aí chegou lá no hotel, lá, na pousada, falei, pô, deixa eles por si, botei minha mochila e fui resolver as coisas. Pô, quando vem o Tarcísio, amanhã eu vou fazer. Eu falei, como é que é? Sabe nem se tu vai jogar, pô. Aí ele, meu irmão, o moleque dormiu até cedo. Dormiu até cedo. Cada dia ele ficava no meu quarto, irmão. Ele dormiu até cedo. E aí meu irmão era tipo assim, Flamengo empurrando a gente pra trás lá, a gente defendendo. Tinha condições, dava um ataque, chutou pra fora, o goleiro pegou, larga e volta. Aí conseguimos lá. O lance é engraçado, que tipo assim, eu faço uma substituição, o Iago entra no jogo, e a bola na mão do goleiro. O goleiro quebra. Aparentemente, parece que o Iago entrou e fez o gol de cabeça. Mas não, cara. O goleiro quebrou e o goleiro do Flamengo, a gente falando, 2 metros de altura, irmão. A bola quicou, cobriu o goleiro, 1-0. Aí eu falei, cara, a gente tá ganhando o Flamengo de 1-0. E aí, surreal. 2 tempos de 35. O cara deu 18 de acréscimo. Ah, é loucura. Pô, que isso, cara? Não existe, pô. O cara deu metade do tempo, pô. E aí, o Flamengo continuou.
Aí teve um lance que a gente atacamos o Flamengo, o meu atacante pequeno, aí eu entro que eu entendo também o lado do perfil. Meu atacante pequenininho, mas muito rápido. Tocou a bola, o moleque disparou pro zagueiro do Flamengo com 3 passadas, chegou no moleque, meu irmão, encostou a mão e roubou a bola. Aí o Tarcísio, vendo o zagueiro e vendo que tinha um volante aqui. Ele ameaçou, quando eu tocou, ele deu um carrinho, cara, e recuperou a bola. A bola, quando ele deu outro carrinho, se não me engano, ele deu 2 ou 3 carrinhos e ficou com a bola aí e mostrou quem ele era. Deixou o moleque na cara, o menino que era mais novo, goleiro grandão, ele cavou, metemos 2-0 no Flamengo. Aí eu falei, que isso, cara? Não acredito que a gente conseguiu isso, meu. E aí o moleque, pô, comemorando, a gente zoando, aí o Tarcísio chegou pra mim e falou, o pessoal me chama muito pelo sobrenome, né? Onde eu moro, Cristino, que é diferente. Cristino, a gente já tava conversando no vestiário, que a gente ia abandonar tudo, meu irmão. A gente ia jogar daquele jeito. Aí no outro dia eu falei, não, agora vocês jogam à vontade, já mostraram. Tanto que a gente negociou, se eu não me engano, 5 jogadores dentro da competição. E é Brasil Soccer, é uma competição nível nacional, né, cara? Joga Palmeiras, Flamengo. Inclusive o Flamengo foi campeão naquele ano, em cima do Vasco. Foi onde? Foi em Macaé a competição. Eu acho que foi lá no Moacizão, né? Isso, a final Tem sempre você, a Macaé, você também participou, né? Isso. Maneiro. A competição é muito, muito interessante, cara. Porque Sub-15, né? é sub-16 e sub-14. O nosso era sub-16. Então é uma competição a nível nacional que o Portuguesa fez um moleque de um projeto que não vai ter condições nunca de jogar contra um clube grande, se não estiver jogando num time que joga um carioca. Então, assim, o trabalho de formação, ele fala muito sobre isso. Só que hoje aí é mais fácil o quê? Tipo assim, eu sou um cara que eu tento entender todos os lados. Então, assim, quando eu tinha a oportunidade de conversar com o pessoal de clube grande, eu tentava entender, pô, o cara é coordenador. Pô, como é que funciona aqui? Aí o cara é diretor, o cara é supervisor, como é que funciona? Então eu fui aprendendo um pouquinho de cada. E hoje, cara, é muito mais fácil a gente pegar, pô, mas os treinadores hoje em dia só querem ganhar. Mas, irmão, hoje no clube grande o cara perde 3, 4 jogos no sub-15, o cara é mandado embora, irmão. Hoje tá com esse imediatismo também na base. É muito cobrado. Aí eu te pergunto, pô, o cara vai ter aquela posição, não, mas eu vou formar, eu vou fazer do meu jeito. O cara vai ser mandado embora, o sustento do cara. Então eu acho que quem tem que ter essa preocupação são mais os diretores, que estão acima do que os próprios treinadores. Na minha época o cara tava assim, pô, esse teu jogador aí que tá no 15, ele tem que chegar no 17, hein, cara, precisa performar pra chegar. Hoje o cara quer saber se o cara vai ganhar um Vasco e Flamengo, pô. Você citou essa situação, tu acha que hoje o diretor ele influencia muito ali no trabalho, a autonomia tá total com o técnico, como tu vê essa divisão? Cara, acho que tem que ter um equilíbrio. Poucos lugares que os treinadores têm autonomia, cara. Você vê até mesmo, se eu não me engano, o Muricy, na época que tava voando no São Paulo, né? Se eu não me engano, ele teve proposta pra seleção, ele não aceitou. Acho que foi no Fluminense, eu acho. Foi no Fluminense que ele tava já, né? Acho que foi no Fluminense. Então, por quê? Ele sabia que não ia ser do jeito dele, pô. E assim, como é que eu te coloco numa posição, tipo assim, tu vai estar ali, mas quem comanda sou eu. Não tem como. Não tem condições, o cara de um calibre também dele, assim, não aceita. Agora, deixa eu te falar, o jogador brasileiro é muitas vezes visto como mimado. Como é que você trabalha com teus atletas ali no dia a dia pra ter o respeito à hierarquia, pra ter essa obediência junto ao treinador? Então, o que eu tava falando, hoje eu tento fazer o que eu não tive. Acho que me atrapalhou um pouco. Além de eu não ser um craque da bola, mas pelo menos era esforçado. Mas acho que não só comigo, cara. Acho que acontece com muitos atletas. De ter o cuidado. Você entender o que está acontecendo no momento do atleta. E hoje no futebol brasileiro, como a gente falou do imediatismo, o cara não quer saber, irmão. Tipo assim, às vezes o cara... Eu tive uma situação com um menino que estava no Vasco, teve a separação dos pais, eu ainda não ajudava ele em si, e quando eu comecei a ajudar o menino, aí a resposta foi, pô, ele caiu muito de rendimento, cara. Tipo assim, ele quase não jogou esse semestre porque ele caiu muito de rendimento. E eu fui entender. Aí o pai me passou que eles teve uma separação, não foi legal. O menino sentiu muito aquilo. Então acho que ter esse cuidado, esse entendimento é que faz toda a diferença. Tem atleta que, meu irmão, que tu pega, tu manda um moleque hoje no ônibus com 13 anos pro outro estado, ele tá nem aí, pô. Chega lá, ele se vira. Mas tem atletas que sentem muito. Então, você entender o que o atleta tá passando, isso é diferente. Igual você estava conversando com o Sandro Silva sobre trabalho e tal. O Sandro Silva também hoje é empresário. Sim. Até do Babi, né, eu acho. Agencia o Babi também, né? Isso. E ele falou, cara, hoje você tem tudo para se dar bem, você tá estudando e tal, continua, por quê? Você vivenciou, cara. E o cara que vivenciou e começa a estudar, ele tem entendimento. Por exemplo, você sabe que o cara tem que dormir cedo. Mas tu sabe que tu viveu aqui, tu fala, pô, hoje eu não vou dormir, porque tu ter disciplina ali não é fácil.
E você... Hoje, quando você vai para outro estado, quando o atleta é muito novo, o cara sente falta da família, cara. Porque você pode estar na melhor estrutura do mundo, mas nenhum lugar é a tua casa, irmão. Tem horário para comer, horário para dormir. Não é fácil. Você viu a questão do contrato do Ryan? Tem várias paradas. Pô, muita coisa. Se ele for comer fora, tem que avisar o nutricionista, irmão. Lá no Borne, irmão? É muita coisa que tem para ser feita. Então, assim, como você já passou por aquilo, às vezes você entende um pouco lá do jogador. E hoje, infelizmente, tanto empresas quanto clubes, tem muita gente que não tem esse cuidado. Assim, ainda mais time de ponta, igual a gente falou, que tem poder aquisitivo, Sim. que troca jogador igual. Mas você vai, pô, o cara um exemplo, do Flamengo, que é um atacante de 1,90 m com 13 anos, pô. Os caras são malucos, pô, mas os caras conseguem achar, irmão. O Flamengo pegou o moleque agora do Avaí, né? Tem um atacante grande pra caramba que agora no Flamengo. Tem o Guilherme, que já era da base do Flamengo, tem. Pegou o moleque do Avaí agora, um atacante. Tem um branquinho que chegou agora também, que acho que se não me engano, sub-20. Nova Iguaçu, pra muito que não sabia, o que era do Inter, o Matias, é que Nova Iguaçu. O Matias, Ricardo Matias. Tá na Vale agora, É. ganhando um dinheirinho bom lá também agora, fazendo a boa, numa idade boa. Igual o próprio... Esse rapaz do Corinthians agora, o Wesley. Foi pra lá, para a Arábia, fez dinheiro, ainda voltou pra Europa numa idade boa. Não, agora ele veio pro Real Sociedade, né? Então, Porque o futebol hoje é momento, né, cara? Você vale o teu momento. Então, assim, os caras quando tem uma oportunidade, não tem jeito. Não vaza. Não tem... Eu acho também hoje em dia, hoje com esse leque de opções, o cara pode até também dar uma... Se o cara quiser segurar um pouco, porque hoje tá globalizado, né? Agora, agora falando um pouco com a mulherada, por exemplo, na tua área... Tu vê mulher, como é que tá essa questão de integração da mulher? Quase não tem visto? Tu acha que tá na crescente? Cara, assim, a gente tem esse preconceito, né, nacional, mas, cara, a mulher, ela consegue fazer tudo que a gente consegue fazer, irmão. Entendeu? Só que, assim, quando acontece uma mulher aparecer e não dá certo, aí tem aquele preconceito. Mas e os homens também que não fazem o trabalho? A mulher tem que fazer em dobro, né? Porque a Rafaela Pimenta, que é a gente provar, do Rala... É muito chato isso. Eu gosto muito da Rafaela Pimenta, que é a gente do Rala, de acompanhar o trabalho dela tem um tempo, e hoje ela é referência ali na área. Por isso que eu pergunto tal. Porque hoje tá tendo uma entrada maior do que era antigamente, né? Tem, por exemplo, até os cursos da CBF, a mulher já tem um desconto, até para incentivar que façam. E assim, tem coisas que as mulheres fazem até melhor do que os homens, cara. Entendeu? Assim, minha opinião. Às vezes, por exemplo, para ser treinador e tal, o cara às vezes tem um pulso mais firme, o homem olha olho no olho, o cara já respeita um pouco mais. Então, assim, para a mulher às vezes assumir um time profissional, pode ser que demore um tempo. Agora, por exemplo, quando trabalha em saúde mental, a grande maioria dos psicólogos nos clubes é sempre mulher. Sempre mulher. Né? A maioria é mulher. É isso que a gente fala, né? É o ser humano, né, cara? A mulher e o homem é diferente, né? Então, assim, tem áreas que a mulher vai dominar melhor do que o homem, não tem jeito. Sem dúvida. Tem E o futebol feminino, ele tá crescendo a cada dia, ainda mais no futebol brasileiro, cara. O futebol brasileiro evoluiu muito em relação ao futebol feminino. E também a nossa seleção brasileira evoluiu muito em relação ao futebol feminino. O exemplo disso aí, o Mirassol. O Mirassol, ele pegou um projeto para fazer futebol feminino, com a classificação da Libertadores era obrigado a ter, eles acabaram assumindo a responsabilidade. E os times que classificam... E se eu não me engano, a treinadora do Mirassol é uma menina novinha, mano. Então, o Piscinato foi mandado embora do Corinthians, tá chegando a menina que era do Colo-Colo, esqueci o nome dela, treinava aqui, tava invicta lá. A dificuldade do futebol feminino hoje é que você dificilmente vê as categorias menores, né? Normalmente é 17 e 20 profissional. E aí você vai, por exemplo, hoje no Fluminense, no Sub-20, é meninas de 15 anos, 16, entendeu? Eles pulam, assim, não que... É que você falou, o preconceito, ele também atrapalha muito para que desenvolva mais ainda, cara. Se tivesse base igual tem de criança, assim, homem, dos 8, porque dos também 10, entra a questão 12... de retorno, né? Exatamente. Por exemplo, você pega uma final do futebol feminino, às vezes a gente nem tá sabendo o que tá acontecendo, é pouco divulgado, tem poucos patrocinadores, então entra pouca verba. Agora o futebol masculino a procura é maior, então as pessoas que são empresários, eles investem naquilo que eles vão ter um retorno maior, né? Agora já chegou a viajar para outro país, Cadu? Cara, já como atleta também, né? A minha viagem foi muito engraçada, cara. Foi uma história meio engraçada, porque eu conheci o Gabriel, que é o brasileiro que mora lá, e foi maneiro que ele foi para jogar com um novinho, com 16 anos, e acabou ficando, aprendeu a língua, e hoje ele trabalha com futebol na Croácia. E aí eu indiquei 3 atletas, ele gostou e tal, e foi mandar os meninos, cara. E aí os meninos ficaram botando pilha. Pô,
Primeiro café, a gente chegou lá de manhã. Primeiro café, a gente chegou lá e os meninos botando pilha. Pô, a gente joga, mas, pô, tem que ver o Cristiano, não sei o que. Eu falei, pô, tá maluco, cara? Aquela resenha ali. E botando pilha. E aí, pô, era época de pandemia, cara. Eu tive que ficar 2 semanas no hotel sem poder sair. Tá mal. E lá era rigoroso. Mas aí ele falou, não, vamos dar um jeitinho aqui, a gente vai lá e tal. Vai ter um treininho lá, vamos lá. Aí eu fui no treino lá e o treino foi reduzido. E aí, tipo assim, marcava individual e o treino era reduzido. Eu fiz muitos gols no treino, cara, com a perna direita, com a perna esquerda e tal. Aí ele falou, pô, cara, o treinador aqui, o Ivan Tite, que tinha jogado na base da seleção, gostou muito de você, irmão. E o cara quer que tu fique aqui pelo menos no período que você vai ficar. Pô, e a minha noiva, cara, hoje minha noiva na época ficou doida, porque eu fui pra ficar 15 dias, eu fiquei 3 meses, cara. Zagreb? Eu fiquei... Split? Não, eu fiquei em Slatina. Slatina. Porque... Aí quando chegou lá, ele falou, pô, vai ter um amistoso de um clube. Aí esse Ivan Tite queria que eu ficasse no clube, porém só pode 2 estrangeiros. E aí o cara ia mandar um estrangeiro embora. Eu falei, não, cara, tá maluco? O moleque mais novo veio pra isso, eu não vim pra isso, não. Aí me levaram pra um amistoso contra um time de Série A, sub-20, aí eu fui bem. Aí o cara, ó, tem essas propostas aqui pra você. Eu falei, irmão, não vim pra jogar, hein? Então já que tem essa situação, Já tem? eu vou pôr de pagar mais, irmão. E aí, engraçado que eu brinco com o Diego Armando, que foi o centroavante, que era o cara na época que foi pra lá, ficou muito tempo lá. Eu falei, irmão, eu vim pra te ajudar e ganho mais que você. Ele ficou rindo. Só que assim, a situação dele lá tinha metas de gols e o moleque faz gol, tudo qualquer jeito. Você já viu o perfil dele no Instagram? Já. Conhece o Diego Armando? Sei, branquinho, né? E aí ele, pô, se deu bem lá. Só que assim, a gente tava pegando uma época lá que tava tendo transição de moeda. Aquela moeda era a kuna. Então a kuna não era muito valorizada. E depois unificou, virou tudo euro. E assim, as divisões menores lá não tem várzea, né? Então assim, tem até a 7ª divisão. E aí foi aí que eu tirei um pouco esse brilho, tipo assim, o cara tá indo pra Europa, tu, caraca, maneiro. Pô, não é só isso, né, irmão? Então o cara tá indo pra Europa, mas ele tá jogando uma várzea organizada. E lá a gente jogou 3ª, 4ª divisão. E assim, os caras te dão uma casa, um salário mais ou menos, e normalmente os jogadores trabalham. Não é uma situação surreal na divisão, mas o cara que tem cabeça, mano, ele consegue se manter e fazer. Muito porque frio. tu não tem... Pô, tá doido. Gramado tapete. -2, os campos eram sempre bons. Só que assim, tinha time do interior que os campos eram muito pesados. Essa grama, a gente fala grama de sítio, né? Aí tirando Croácia, já teve outra ali que rodou? Aí jogar mesmo foi só na Croácia. Eu conheci um pouco ali a Áustria, a Eslovênia, que é próxima ali pra conhecer a cultura. E uma coisa que eu fiquei admirado lá, cara, que assim, é um salto, tipo assim, da 3ª pra 2ª, da 2ª pra 1ª, é surreal de nível técnico. Pô, tem jogadores lá que o time que tu não conhece, que ganha 100 mil euros. Primeira divisão. Caraca. Tem um time lá, por exemplo, o Lieca, os caras têm jato, irmão. Clube. E assim, uma coisa que eu admirei muito lá. Na cabeça dos caras, o Modric joga mais que o Neymar, pô. Tipo Aí assim, não tem discussão. Patriotismo, né? Tipo assim, os caras valorizam. E os atletas de lá, tipo, Série A, Série B, 1ª e 2ª divisão, enquanto os caras têm contrato, os caras se cuidam. Diferente da nossa cultura. Entrou de férias, irmão, os caras que chutam o balde. Cachaça, pô, Pra se comunicar lá, qual a língua? Tinha que ser no croata ou inglês, né? Só com o tradutor. Mas eles viam assim como brasileiro. Eles... esperava o Neymar. O brasileiro lá tem 2 situações. Quando é questão de trabalho, eles falam assim, pô, esse cara aí é um ferrado do país dele que veio roubar nosso emprego. E não te dão moral. Quando chega um cara com dinheiro, eles valorizam. E no futebol, eles esperam o que a gente não tem mais. Que é o jogador driblador, o cara que tem... E não, foi engraçado que no meu primeiro jogo, eu não ansiedade danada querendo jogar, né, irmão? O jogo bom foi no jogo de casa. E aí lá, tipo assim, clube menor não tem aquele investimento em filmagem. Então os caras filmaram o primeiro, mas não filmaram o segundo tempo. É loucura. Eu fui receber um passe, cara, o cara errou o passe. E aí eu pisei assim, meio que saí do campo, né? Aí quando eu voltei pra bola, eu amecei, pô, e dei uma caneta no malandro lá, meu irmão. O estádio levantou. E lá quando acaba o jogo é interessante que tanto caso, por exemplo, você joga em casa, você oferece janta pro adversário. Ah, que loucura. E quando é fora, os caras te dão... Normalmente era pizza, meu irmão. Eu comi pizza 90% dos dias. Quando eu cheguei aqui, foram comer pizza. Aí é loucura, não aguenta. Aí não dá. E aí, quando acabou, os caras... Brasília, joga bonito, joga bonito. Então, assim, até eles esperam esse jogador do Brasil. E os caras, o croata fisicamente, né? Outra altura, porte físico. Os caras são
O futebol europeu em si, A análise tática exige também é muito. muito diferente. Ainda mais quando tu pra- falou eu antigamente que a nunca gente não fiz. focava tanto, né, no Eu tático. nunca fiz coletivo lá. Era só reduzido, irmão. Só pequenos jogos, reduzido. Tudo com bola. E eu tô falando de times menores, né? Clubes maiores eram outras situações. Comida lá, tinha alguma coisa um pouco similar? cara, Bem diferente? Muito diferente, muito ruim. Muito ruim, mano. Saudade de feijão. Pô, eles têm uma situação lá que eles misturam vinho branco com Coca-Cola. E tipo assim, é como se fosse assim, um agrado pra você que é convidado. Pô, eu cheguei e assim, quando a gente não me deu, eu falei, não bebo não. Aí o Gabriel falou, irmão, isso aí é tipo um agrado pra vocês, uma boa-vinda. Então assim, se tu não beber, vai ficar desfeita. Cara, deu uma golada, troço horrível. Olha, quando ele virou, joguei Deixa eu fora, falar, né, tu falou de agrado, não tinha um bichozinho lá não? Os caras não te dão um de vez em Rolex, quando tinha um uma negocinho, um moralzinha, mas não desse moralzinho. nível, Esse não. Pô, nível, era né? só na Arábia, essa rua aí é só na Arábia. Mas lá era interessante que assim, os jogadores, eles levavam a gente pra casa deles, irmão. Tipo assim, vamos lá pra casa pra gente ficar É bom lá. que tinha essa união, né? Até com os estrangeiros também, né? Tinha assim, Entre mas aspas. o europeu, ele não é igual o brasileiro. É mais receptivo, fechado, né? Não, é mais fechado. É porque eu e o outro menino lá, cara, o Yuri, o moleque é pô, figuraça. Então assim, o pessoal se amarrava. Inclusive, quando a gente ia pra casa e botar aquela música doida lá, aí ele, Music Brasília. Aí botava a música, começava a zoar os outros, cara. Rindo, Bota um falei, qual é, oba, cara? que os caras conheceram. Lá eles tocavam muito assim, aqueles. Música brasileira, aquela Ai Se Eu Te Pego. É, na É, Europa que essa aí essa- eles conhecem E muito uma que eu isso. fiquei, assim, que eu fiquei surpreso foi aquela da Amor. Caraca, deu um branco agora. A culpa é da morena. Ah, tá, sei. Se eu não consegui. Mano, tocava assim direto, cara, no carro. Vou te falar, tocava o doideira. Ice eu te pego lá na Europa. Não, Se perguntar nos esquece. Estados Ele Unidos, ninguém gravou- conhece, mas na Europa Ah, todo mundo sabe. Ele gravou Rapaz, em inglês Michel e espanhol, Teló. né? Michel Teló. Explodiu, essa música aí é universal, cara. E a cultura lá, cara, totalmente diferente. Comida muito ruim, mano. Pô, eu ficava maluco. Aí teve uma que foi boa, que eu fiquei num apartamento que tinha cozinha e tinha tudo. Aí eu fazia pra Deixa eu te comida. falar, o material esportivo lá de clube na época. Tudo idioma, mano, a maioria. Que a gente fala Joma aqui, né? Joma, Mas é Jota. eles Pô, falam Joma é boa pra ser uma Não, portuguesa. a maioria eu tenho um Porque, casaco tipo lá em assim, casa que, na pô, tá Europa, intacto. até de divisões menores, eu não sei se eles botam réplica, né? Você vê muitos times com Adidas também, Não, Adidas. pequenos. O último jogo Mas- lá que eu fiz lá no clube lá era Adidas. Adidas e... Isso aí Portugal, acontece tu vê muito. A bastante. Nike, Adidas. Nike, é. Nike lá eu não vi, não. O Joma Agora, tem uma qualidade Adidas boa, e né? o Joma era surreal. É, e- Chuteira. Quem é homem Joma é o Matheus Miranda, né? É, agora Mandar é. um abraço pra ele. Matheus Patrocinado, Miranda. patrocinado. Homem é Monstro, máquina. Fera. Referência, Joma. referência. Não, surreal, Top, pô, qualidade. material. Na verdade, tipo assim, as marcas esportivas de primeira linha são boas, cara, né? Sim, a gente com fala certeza. de muito Nike e Adidas, mas as Tem o outras Balance marcas também. são surreais. Qualidade absurda mesmo. Cara, você carrega consigo também, né? Análise de desempenho, né, cara? Essa análise de desempenho hoje é um curso também muito requisitado. Hoje, né? Assim, que evoluiu muito Só essa de profissão scout. dentro do Hoje é do fundamental, futebol. Hoje cara. é fundamental. Fundamental. E todos os clubes hoje Tem. assim, da base ao profissional, ao time inferior, ao time de ponta, tem um scout ali, tem um rapaz que é da análise de desempenho. Assim, você teve esse start por conta que te ajuda também na captação de atleta, Sim. que é uma avaliação que você consegue ter mais a fundo do que qualquer outra Exato. pessoa comum de ver. A análise de desempenho, ela te oferece isso, né? Você consegue buscar. Mas foi assim, foi uma oportunidade que puxou outra, você olha assim, pô, acho que esse aqui também abre o meu leque em relação... Exato, então. Eu resolvi fazer análise de desempenho, cara, pelo fator de entender o porquê da que eu falava. Por que esse cara foi contratado e esse não? Pra você entender o que é o jogador. Sim. A parte de dados eu não sou muito fã, não. Pô, quando entrou teve uma aula que foi praticamente toda de Na dados. CBF, irmão. né? CBF. Na CBF. Eu tava fechando os olhos ali, quase dormindo. E aí os caras lá, dando a vida lá. Por quê? Os dados, eles trazem mastigado pra você, né, cara? Por exemplo, você pega o time, ó, o cara ataca mais pelo lado direito, o cara ataca pelo lado esquerdo. O atacante, o goleador deles, ele sempre que pode, ele finaliza de média distância. Sim. A defesa deles não é boa na bola aérea. Então, normalmente, os times planejam os seus jogos em cima daquilo ali, né? E você pega um clube grande aí, igual esse tipo de ponta, que a gente fala Palmeiras e Flamengo, tem um cara que vai analisar o setor defensivo, o cara que vai analisar o setor ofensivo, o cara que analisa o adversário. Então, os treinos são montados para isso. Dificilmente hoje os clubes montam assim, eu vou jogar do meu jeito. Igual eu falei, para jogar contra o Flamengo eu montei de acordo, comecei Sim. a ver jogos de acordo com aquilo ali. E aí foi mais para eu entender esse lado, de
do perfil do atleta, né, cara? Características e tal. O que realmente os clubes precisam. Hoje em dia o pessoal não vê só dentro de campo, né? Mas também fora, né? Cara, o comportamental. É, do esquece. atleta É igual você surreal. falou do 9, né? Teve o cara que fez 5, mas como é que ele chegou a fazer aqueles 5? Exato. Foi isolado ali na banheira, ele faz a pressão alta, a marcação? Exato. Isso Ele aí. busca lá no goleiro pra pressionar? E o cara que estuda, ele tem um conhecimento diferente de um olho nu, igual, tipo assim, o nosso, de que, o cara que fez 5 gols é o cara que vai ser contratado. Exato, e eu conversei muito com a minha família, que assim, eu voltei, feliz pra caraca. Tem umas bobeiras, né, que é normal, todo lugar vai ter, mas assim, eu voltei, aprendi muito, cara, me ajudou muito no meu conhecimento, e ao mesmo tempo fiquei chateado, falei, cara, o que eu aprendi aqui esses dias, eu atrapalhei muito jogador, cara. Você atrapalha muito jogador, porque você trabalha de maneira errada, e assim, hoje é até uma preocupação que a gente tem, porque hoje existem muitos projetos. E você falando de questão social é interessante, porque enquanto o menino está ali, ele poderia estar fazendo alguma coisa errada na rua. Mas a questão de alto rendimento, você pega um menino ali com 9, 10 anos e fica com ele até 14, 15 anos. Você trabalha errado e você acaba com o atleta. Verdade. Porque eu tive aula com o Antônio Carlos, o cara é PhD em ciência, mano. O cara é surreal. Antônio Carlos Zago? Isso. Surreal. E aí foi engraçado que tinha pessoas de clube lá, eu ri pra caramba esse dia, mano. Não, tipo assim, eu falei, quem trabalha em clube grande aqui? Aí os caras, e aí eu não vou falar os clubes, senão os caras vão saber que eu tô falando deles. E os caras levantando meu trabalho e tal. Vocês são assassinos do futebol. Aí os caras regalaram o olho desse tamanho. Aí começou a perguntar pra eles querendo, tipo assim, debater. Eles, não, vocês estão errados. Aí eles, não, mas isso, a água é isso aqui, tá? Então me prova cientificamente que a água é isso. E aí os caras ficavam... Então, assim, ele começou a trabalhar com ciência. E ele fez um trabalho, surreal no Atlético Paranaense. E ele até falou que ele separou por bandeira os atletas que ele achava. Por exemplo, esse aqui pode mandar embora por cores. Esse aqui libera, mas vamos acompanhar. Esse aqui é pro grupo, esse daqui é o que vai dar o retorno. Aí ele falou que na época lá, se eu não me engano, tinha Fernandinho, Josué e... esqueci o nome do outro. Klebs. Eu acho que é o Klebs, que era, tipo assim, bandeira azul. Eu acho que foi revelado no Atlético Paranaense. Eu acho que era bandeira azul e os caras eram reserva. E aí o presidente na época falando com ele, você é maluco, os caras são reservas. E aí o cara falou, eu quero o apoio. O cara, não, tá bom, pode, por exemplo, pro financeiro, o que ele precisar, pode dar. Quando o presidente voltou lá, o cara tinha gastado 1 milhão, irmão, de tecnologia. Aí ele ficou, o presidente queria matar ele. Aí quando teve a primeira venda, que aí teve um retorno de, 60 milhões, se eu não me engano, aí ligou o presidente, aí, vai dividir comigo? Petralha. Vai me dar alguma coisa? E o Petralha é doido, né, irmão? Maluco. Acabou com as categorias de base, enfim. E aí, assim, foi por essa questão, eu quero entender. Porque uma coisa, cara, é o achismo. Eu acho que esse é o que cara tem muito no melhor. futebol. Eu acho que... tá, beleza, você acha, mas por que você chegou nisso? Qual foi a conclusão que você teve? E eu queria ter esse entendimento. Cara, assim, eu trabalhei com um amigo que fez, o Belfort tinha um analista de desempenho, que veio até do Nova Cidade, que é o irmão do Gustavo. Que eu acho que é Leandro, gente boa também. Assim, cara, é uma parada interessante, mano. Tipo, a gente quando ia enfrentar um outro adversário, ele passava ali os pontos fortes, de bola parada, etc. Essas coisas assim, por alto, né, dos jogos. Mas a análise de desempenho, ela abre um leque em relação a muitas coisas que você aprende. Muitas coisas que você consegue ir a fundo daquilo que pessoas normais não conseguem ver. Entender. No futebol comum, assim. Entendeu? Você consegue entender, caraca, mano, por que o Palmeiras abriu mão do Facundo Torres? Será que foi realmente porque não deu um rendimento que esperava? Será que realmente estava entregando aquilo que o Palmeiras queria? A pessoa que realmente tem um entendimento, ela consegue perceber, assim, caramba, por que, o Flamengo abriu mão do Gabigol? O Verratti é artilheiro do Brasil. Até o Verratti que fazia gol pra caramba no Vasco. Na base ainda mais, né? Porque, por exemplo, eu tô iniciando o trabalho e tal, mas os caras que são fera, aí você fala, eu tenho esses 2 jogadores aqui, esse aqui é o que vai ser o seu titular no Campeonato Carioca, por exemplo, mas esse aqui é o que vai te dar retorno financeiro lá na frente. Então, assim, os caras conseguem ter essa projeção. Só que, volta a repetir, a gente não vai acertar em tudo. Mas tenta minimizar o erro. Cara, você falou do Zago, mas é um ponto também interessante em falar do Diniz, né? O Diniz é um cara que ele é psicólogo também, se eu não me engano. Mas é um cara que estudou para entender o mental do atleta. É um cara que buscou também, dessa maneira, trazer aquilo que o atleta não teve. É um cara que realmente tem um cuidado. Assim,
O Diniz é um cara explosivo, é um cara que dá esporro em todo mundo ali na frente, é um cara que faz isso. Mas o Diniz, ele é um cara que ele consegue extrair o máximo de um jogador, assim, estilo Ryan. Ryan, ele sempre foi uma promessa do Vasco, mas o Vasco demorou a encontrar um cara que conseguisse dar o que o Ryan não tinha, conseguiu extrair o que o Ryan tinha de potencial, mas nenhum outro treinador conseguiu. E o Ryan é essa máquina que é, pô. Cara, ele quase fez um golaço agora. Entendeu? Né? Tipo, é uma máquina que é. Será que na mão de outro treinador, sei lá, poderia ter... Eu me arrisco a dizer que alguém vai conseguir fazer o John Kennedy chegar no nível que ele conseguiu fazer, cara. Pô, eu vejo o John Kennedy com muito potencial. Muito potencial. A dificuldade dele é o mental. É o mental, exatamente. Assim, o Ryan é um monstro de jogador, cara. Não tem o que você fala do Ryan. O Ryan é um monstro de jogador. Rápido. Mas é um menino que força. sempre teve aqui no Vasco. Por que um treinador, sei lá, um treinador que passou no Vasco não conseguiu extrair o máximo do Ryan? É que o Gabigol tava numa entrevista uns dias atrás aí, e ele falou uma situação que eu guardei. Que aí perguntaram de nível de jogador e tal. Ele falou, cara, não tem jogador ruim profissional. Existe, O pô. cara só, às vezes, não calhou de estar num sistema que o favorece. Um treinador que entende seu posicionamento. É exatamente isso. E o futebol é isso, cara. É um quebra-cabeça. Cara, um jogador que eu penso que também, se tivesse tido a oportunidade de trabalhar com o Diniz, Jean-Pierre é um jogador que pra mim sempre teve uma qualidade absurda, que veio da base do Grêmio, mas é um jogador que tem um mental fraco. É um jogador que hoje estava no Ipiranga, não sei se ainda tá, não sei se disputou o Gauchão esse ano com o Ipiranga, mas é um jogador que o próprio Michael, que jogou no Grêmio, ele dá uma entrevista falando, cara, vai pro Fluminense, cara, vai trabalhar com o Diniz, que é um cara que vai conseguir te ajudar e tal. Acabou que o Jean-Pierre não chegou aí pro Fluminense trabalhar com o Diniz, mas hoje eu acho que a maioria de jogadores assim, que tem esse problema, tende a trabalhar com o Diniz, gostaria de trabalhar com o Diniz, até o próprio... Eu trago um pouco pro Renato, mas o Renato é um pouco do boleiraço. Renato... A gente tava conversando, ele é da época antiga. Isso, o Renato é também de uma época antiga, mas o Renato também é um grande treinador ele que consegue recuperar jogador, tanto que no Flamengo fez o Michel também evoluir bastante no Flamengo, deu o carinho que o Michel precisava. O Michel, passou por depressão, caramba, o Michel no Flamengo. Então assim, ele é um cara que consegue também trazer o jogador pra si. Porque ele vivenciou. Exatamente. O Diniz, ele estudou pra aquilo ali. O Renato vivenciou aquilo ali, cara. E, pô, ele vivenciou na era que era surreal. Tipo assim, não vai me pagar, não vou treinar e pronto, irmão. Os três na praia, Renato, Romário e Edmundo. Então, assim, isso faz toda a diferença, cara, principalmente na base. Você entender, porque antes do jogador tem um ser humano, irmão. E se você querer só o jogador e não cuidar de ser humano... Eu acho bacana também, assim, até o que o próprio Vasco também faz é maneira, a escola Vasco da Gama. Eu acho que, assim, influencia o jogador a estudar. O atleta ele tem que ter um bom desempenho na escola também, que é aquilo que você falou. Clube de ponta, cara, assim, com todo respeito a clubes de menores investimentos, eu até entendo que pode até ter a ideia de querer fazer algo diferente, mas os custos, infelizmente, não consegue. O clube de ponta que ele tem, tipo, a capacidade que o Vasco tem hoje de ter uma escola, então, assim, você consegue formar um ser humano, você forma um homem ali. Até porque o futebol encerra. Exatamente. Então, assim, o Vasco, ele te dá a oportunidade, porque o que mais tem no mundo do futebol é o jogador que não terminou o ensino médio, pô, que abriu mão da escola pro futebol. Exato. E isso acontece. Até porque acontece quando você questão isso do cara acontece, vai pro outro exatamente. estado, vai pra lá, vai pra cá, não consegue. Isso acontece. Tipo assim, hoje eu acho que, não sei, não posso estar falando besteira, mas eu acho que o único clube que tem escola assim mesmo do clube, eu acho que é só o Vasco. Eu acredito que seja só o Vasco. Normalmente tem parceria. Tem parceria com as escolas, mas acho que só o Vasco tem, assim, uma escola mesmo do clube, onde o atleta tem que desempenhar bem na escola também para ter, assim, as oportunidades. E facilita essa questão de jogos longe, né? Exatamente. Agora a base tem campeonato brasileiro, né? Aí o cara viaja jogador e com a tal. sociedade. Cara, tem um Guilherme, eu acho, eu tenho contato dele, mas eu esqueci o nome dele. Ele falou que ele foi jogar o Sul-Americano pela seleção, ele era do Vasco ainda. O Guilherme Costa. Isso. Ele falou que foi jogar o Sul-Americano pela seleção e foi reprovado na escola do Vasco. Ele falou, caraca, mas eu tava na seleção. Ele faltou porque tava na seleção. Mas ainda assim foi reprovado. Eu vi lá no Tribuna. Ele foi no podcast. Tá aguardando o retorno. Ele foi no podcast e tal, que ele contou isso. Então, assim, é interessante, né? Que Exatamente. o clube, ainda mais um o agente... Vasco, a inclusão que o Vasco tem, Não, né? o Vasco é... Sou suspeito a falar do Vasco, apesar de, tipo assim, na resenha da rapaziada, eu torço contra o Vasco. É normal, cara. Eu gosto Também, de secar o Diego, eu gosto de secar o Marquinhos, eu gosto de falar que o Vasco vai ser eliminado pro CSE, eu gosto. Só que assim, o Vasco bateu na CM e bateu na final da Copa do Brasil, eu errei tudo contra o Vasco. Acontece, mas o Vasco é um time que eu tenho respeito, cara. Eu admiro o Vasco, é a minha história começou com o Vasco. Então, assim, a minha história começou com o Vasco, mesmo com essas turbulências que teve, que acontece direto, todo ano é uma emoção diferente. Você vai ver jogo da base, é sempre time forte. Sim, pô. Foi até o ponto que você falou, o Vasco sempre teve uma base muito forte. Deu chocolate onde também a gente sempre frisa também que o Fluminense tem uma base forte, o Vasco tem uma base forte, que é importante, cara. Tá maluco. É porque, assim, o que eu entendo, a identidade do Vasco é
time muito guerreiro. Pô, você pega jogo da base e às vezes vai perdendo de 2, 3 e os moleques correndo o tempo todo. Então, assim, você já percebe que é um DNA. E aí você começa a ver que a cultura até de estados são diferentes. No Sul é campeonato muito de força, irmão. Pô, tu pega Grêmio, Inter lá, os moleque grandão, forte. São Paulo já é um campeonato mais técnico na base. Então, assim, até pra você indicar talvez um atleta, aquilo que a gente tava conversando, de você entender. Você saber o perfil que o cara tem. Sim, não queimar um cartucho de cano pra algo que não consegue desenvolver. Assim, na tua visão hoje, se você pudesse apontar a melhor base em si, hoje seria qual? Cara, base de trabalho, assim... Você, digo no geral, de uma base que você olha assim, essa base aqui é o melhor do Brasil disparado, um Palmeiras. Cara, eu acho que hoje é do Palmeiras, no ponto de vista do Palmeiras. Porque o Palmeiras ainda tá com aquela questão. E aí você começa a ver os resultados. Aí Hendrick, Estevão, aí tem o Alan. Pô, são grande, cara. São muitos jogadores que é o resultado, cara. E uma base de menor investimento que te surpreendeu, que você não esperava que era aquilo, que você tem visto hoje, assim. Que eu achei que não era boa. Não, que não era tão falado. Que surpreendeu, assim, no geral. Cara, base de menor investimento, no Rio é difícil. Assim, tem o Nova Iguaçu, tem um trabalho bom, mas assim, no meu entendimento, daria para fazer um trabalho melhor. Daria para fazer um trabalho melhor. No Rio é difícil, cara. Apontar algo assim. No Rio é difícil. Porque foi até como você mesmo disse no início, clubes de menores investimento, eles não procuram ter base. Cara, porque fica limitado. Então, assim, ele tem uma competição pra jogar, vamos dizer assim, eu tenho uma Série A2 pra jogar. Eu vou querer montar um time forte pra eu tentar chegar na A1, que isso que eu tô falando na A2 por baixo. Se eu botar na B2, na Série C, B2, esquece, assim, é muito difícil ter uma base, mano. O cara quer montar um time principal pra ele poder subir, ganhar a premiação, ganhar um papelzinho. Da Loterge, né, ficou bem interessante os times que estão lá. Exatamente. O plano desse cara é tentar subir pra ver o que aí sim consegue programar uma base, que aí você ganha um dinheirinho legal. Ainda assim o clube ainda tem conta atrasada pra pagar, pra depois pensar. É muito difícil. Os clubes hoje do Rio ter uma base mesmo, assim. Na verdade, você mexer com futebol é difícil. É difícil, que é um recurso muito grande. Cara. Requer um custo grande. Por exemplo, hoje eu trabalho com o Muriqui e tal, e indico jogadores pra empresa e tal. Ele é o gestor lá da SAF do Rio Branco. A gente conversando, falei, cara, tenta investir na base, tá? Porque só tinha um sub-20. E aí agora ele vai botar do 12 ao 20. Ele falou, irmão, é muito pesado. Requer muito. Porque alojamento, alimentação. Fala se eu vou te mandar um DVD de um atleta bom aí. Não sou eu, tá, rapaziada? Galera que tá em casa, eu já encerrei minha participação no mundo do futebol. Que se eu mandasse meu DVD pra ele, com certeza, daqui umas 2 semanas eu estaria viajando pra algum lugar desse país aí. Mas não é o meu. Vou estar te mandando um Agora, DVD de um amigo. Tu já chegou a visitar o Atlético lá? Atlético ainda não. América Mineiro? Os clubes que você conseguiu assim dar uma bisoiada legal. Mineiro, não. Diz que os times do interior do Rio, de Minas também estão numa crescente boa, né? O Coimbra tá numa crescente, porque tem a parceria com o Porto, né? Então, assim, o Atlético é Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Alex agora é o treinador. Em Minas tem muitos clubes. Tem o próprio time do Interior Norte, que é um time novo. Não sei se vocês conhecem. Eu ouvi falar daquele Betim. Tava na semifinal, é que eu vi sim, o Norte. O Norte foi o que foi assim, prejudicado pelo América, isso foi fato. Os caras conseguiram chegar na Série A com 3 anos, mas assim, o presidente lá, o Vitão, o cara investe. E vem também de uma parceria também, assim, de menores investimentos também lá em Roraima, também tem um Monte Roraima também, que é o primeiro clube SAF de Roraima. Tem o São Raimundo, que sempre foi o tradicional. São Raimundo, pô, todo mundo, assim, quem conhece futebol sabe, o São Raimundo sempre foi, exatamente, sempre foi um time que sempre foi um time que bateu em todo mundo. 8 vezes campeão seguido. Time referência. Aí agora, o Monte Roraima, ele é um primeiro SAF. Então é o time que hoje vem bater de frente com o São Raimundo. Não sei se você conhece o Belão, essa rapaziada assim. A gente conversando com o Belo, e cara, o Monte Roraima é montado por empresários que sempre apoiou pra gente, pô. Sempre apoiou pro São Raimundo. Então, assim, os caras hoje... a gente não consegue ganhar dos caras. O que a gente pode fazer aqui? Criar um time. Hoje o Monte Roraima tem um CT absurdo, que é SAF, tem investidores pra caramba. Tem um CT top, assim, de qualidade absurda mesmo, um ônibus sinistro, e fala que o investimento dos caras é muito grande. E é isso. SAF também é o Barra. O Barra, que tá na... O Barra eliminou não sei quem agora, não sei se bateu na semi, eu acho. Tá na final, acho. Na final do estadual, né? Não, a estrutura do Barra é absurdo, pô. Bateu o Santa Cruz na final da Série D. Também, cara, é bom de frisar, tipo,
clubes também que estão, Londrina também, que agora, se não me engano, é SAF, do Londrina Bahia. É um grupo que, É um grupo SAF, que tem cuida, né? vários clubes, Bateu na final, eliminou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0. É, Chega final na é final. contra o Operário. O Fantasma eliminou o De Coritiba. Ponta Grossa, Germano Krug. Mas assim, Não dá pra fazer sozinho, mano. Os caras têm que... tem que ter algo, mano. Tem que ter investimento. Assim, por um bom tempo eu achei que algum clube carioca seria SAF, assim, em si. O Nova Iguaçu, achei que o Nova Iguaçu Virou SAF agora. viraria... Virou não SAF. é uma SAF, mas não Entre não é... eles mesmo. Quem virou SAF foi o Boa Vista. Não né, é que tá uma com SAF. essa- O Boa Vista Não, tem um tem vestiário Barra. maneiro, O tem... Sul agora virou SAF. Isso, querendo ou não, o Arthur também virou uma SAF. Olaria. O Olaria Olaria tem tem ali a o torcida. Marcos Braz, tem um L7 também, mas ainda assim o Olaria ainda não Eu não acho que apresenta uma qualidade Quem tá no muito Olaria é boa. o- Eu acredito que eles Léo chegaram Lima. pra buscar esse investimento. É, não eu pra acredito colocar pra um colocar em investimento. si, usar ali a Não, o Boa Vista presença. o Boa Vista deu uma Isso. crescente. Por exemplo, esse ano acho que eles vão jogar bastante competições no Sub-16, que é uma categoria que é meio que largada, porque antecede o Sim. estadual, né? O Arte Sul, cara, eu fui lá hoje. Estão montando uma estrutura lá. Pô, e é uma cara. metodologia muito maneira. Pelo que eu posso estar errado, mas pelo que eu entendi que assim, o Arte Sul até o ano passado, antes de chegar ao Univassores, obviamente. Tipo, quem montou o time acho que em si foi o próprio Arte Sul, sem um investimento. Exato. Agora com o Univassores agora chegando com esse investimento, talvez o Arte Sul venha com um time até melhor do que veio ano passado, e ano passado bateu na trave, cara, na minha visão assim. Perdeu pontos em alguns jogos cruciais Podia que não ter poderia ter subido, né? perdido. Porque assim, o entendimento que eu tenho dessa competição na B1, cara, ela é meio perigosa. É, Tava na assim, B1. Cara, né? até uma nova cidade também, né? A gente foi pra, A os caras foram pra última rodada. só Cara, muda, o só B1 sobe um. Como é que é a B1? Porque a 2 só sobe Não, a um. B1, né? a Sobe B1 os dois finalistas. B2 é a B2 É porque é o os dois Carioca é finalistas. feito pros grandes, irmão. Pô, Exatamente. não existe isso, cara. tem Todas as divisões sobe 2 e da segunda pra primeira Sobe sobe um, cara. E ainda faz um jogo, não tem um jogo que faz, acho que é só o rebaixado que faz. Não, é só o rebaixado. O rebaixado que faz um jogo que se ganhar ele continua. Entendeu? É muita loucura, cara. E assim, a B1, cara, ela é um campeonato perigoso porque você pode ter investimento, mas se você não conhecer a competição, você não sobe não, Petrópolis cara. ficou fora com investimento altíssimo. Por quê? Você precisa Cada contratar estádio. jogadores que tenham qualidade para resolver, mas jogadores que conhecem Quem a competição. conhece. É igual Série B, cara. Você vê jogador. Existe jogador. Cara, com todo respeito. Mas existem jogadores que só nasceram pra jogar Série B, pô. E é ponto. Exato. Com todo respeito mesmo. São operários. É pra falar assim, os operários. A gente fala que são os guerreirinhos. É, da pô, são os guerreirinhos. Tipo, um time grande que cai, ele começa a trazer jogador daqui, jogador dali, que se tivesse na Série A, ele nunca jogaria no Atlético Paranaense da vida. Exato. E tem jogadores que se pegam, por exemplo, que tem identidade com o clube, cara. Pega o Marcelo Cirino no Atlético Paranaense, ele é o Messi. Irmão. Sim. Aquele gol que ele fez na final contra o Inter, né? É, golaço. Aquele drible de lá, os caras até desistiram de correr atrás dele. Então, assim, é que a gente tava conversando. Eu acho que o futebol, cara, ele é uma peça de quebra-cabeça. Aí você tem que entender onde o jogador vai render mais. Às vezes o diretor, onde tem uma metodologia que o cara vai conseguir trabalhar. O treinador. Isso tudo influencia, cara. O futebol ele Influencia é... muito, cara. Assim, pô, o futebol ele mudou muito, cara. Quem sou eu pra falar, né? Eu tenho só 23 anos, mas assim, quem viveu de fato o futebol lá atrás e vê o futebol hoje, o futebol ele mudou muito, ele abrange muita coisa, mano. Muita coisa. Muita força. Muita Pô, coisa. Os goleiros hoje são um jogador, cara. Trabalho com os pés absurdos. Pô, não tem. Deixa eu te falar, você falou do Petrópolis, tá com muito investimento, Petrópolis. Petrópolis na 2, sim, muito investimento alto. O Petrópolis estava com, assim... Serrano tava na... O Serrano subiu. O Serrano subiu pra para 2. Foi pra final com Bom Sucesso. Quem foi campeão? campeão. Acho que O foi estado lá do foi Serrano o Serrano é o foi campeão acima do Atílio Bom Marotti. Sucesso. Mas o Petrópolis, a expectativa era muito grande, que o Petrópolis botou um time panca. E sem contar que, por exemplo, quando você vem da A2 tem investimento. Se não me engano, foi 700, Mas 1.000, bastante uma investe, coisa que sim. teve A da Lotege dá pra cada clube. Pra cada clube. E aí, pô, você teve aquele investimento. Aí você caiu. Pô, na B1 quase ninguém tinha. Apesar que esse ano passado a B1 foi forte pra caraca. Esse ano acho que vai ser mais. Pô, a Os B2 clubes assim... estão- A B2 eu nem digo que foi tão forte. Mas faltou sorte pra gente do Belzão. Não, cara, todo mundo acredita Eu sou de no Belfort Roxo, então Cara, eu te falar, eu faltou torço sorte. meu Todo mundo, cara. Belzão, sou crítico. Cara, o jogo mais importante, assim, os 2 jogos da semifinal é muito importante que decide. O cara que vai pra final sobe. Né? Mas a ida, assim, o jogo que a gente poderia falar assim, cara, se a gente perder aqui tá bom, entre aspas. É porque aqui... Porque empatou 0x0. Foi lá no Ari, né? E fez um jogo, pô, perfeito, cara, com chance de ganhar o jogo lá. Falei, pô, em casa no Nélio Gomes a gente vai atropelar os caras, parceiro. 2x1. Falei, que isso, mano, não é possível. É surreal. O futebol é aquilo que a gente tá Caraca, falando. mano. Cara, o futebol não tem certeza. E eu converso muito com os atletas é o seguinte: o futebol ele tem tempo, cara. Por exemplo, eu tô com 31 anos.
Se eu falar, vou me formar advogado, eu vou estudar, irmão. Se eu estudar e me dedicar, eu vou me formar médico. Futebol não tem como, cara. Chegar numa idade ali, irmão. Até os 6 anos, tá? Os pais que estão assistindo fora das 4 linhas. Até os 6 anos de idade. Se seu filho não desenvolveu com 6, põe pra estudar. Não insista. Até os 6, põe pra estudar. Põe pra estudar, que não tem como. Não, meu pai, ele me apoiou muito quando eu jogava bola. Meu pai falava, cara, tem que ter 2 sonhos e um escape. Vai falar, 2 sonhos e um escape. Porque ele ficava na tecla de escola. Igual eu repeti 1 ano, né? Na época eu tava no Boa Vista, eu fazia curso de elétrica de manhã, aí eu treinava de tarde e estudava no Luiz Guimarães de noite. Aí tu pensa como é que o Candango chegava. Meu irmão, eu chegava já assim, ó. Eu tinha 2 escolhas. Ou eu dormia a aula toda, ou quando trocava de um professor pro outro, eu metia o pé. Então, assim, meu pai sempre foi muito questão de escola, assim, cara. E meu pai não teve esse apoio, né? Meus avós. Então, assim, ele ficava no meu pé, porque é muito difícil, cara. O cara tem que ser bom, dedicado, e eu vou te falar, ainda tem que ter um pouquinho de sorte também. Pô, com certeza, o futebol tem que ter sorte. Cara, vou pedir o Marquinhos, a galera, pra jogar uns comentários, pra gente dar uma lida, se alguém já tocou aqui. Cristine, muito bom, William. Aqui assistindo. Família? Com certeza deve ser parente. Nossa, amiga. É mãe de um atleta aí, que a gente ajuda aí, assim, é um moleque que tá... João Pedro Marques, bom programa, galera. Valeu, João Pedro. Se eu não me engano, é o Jota, tá? Parceiro. Tá sempre acompanhando aqui a Hamburgueria Baby, nossa patrocinadora, que eu vou falar dela já, tá? Nossa patrocinadora aqui do Fora das 4 Linhas. Olá, valeu. Valeu, Marquinhos, valeu. Olá, amigos. Seu pastel sabor. A culpa foi sua por insistir em algo que só existia em sua mente. Está pronto, tá aí, Vibra. Está pronto. Próxima pergunta, meu amigo Marcos. Esse aqui é o nosso fera, Gustavo. Luiz, se você pudesse voltar ao início da sua carreira, faria algo diferente? Cara, eu me dedicaria mais. Porque acho que a idade hoje dos meninos mais novos, né? A gente acha que tudo é muito fácil. Na geração hoje, então... E assim, eu me considero até que eu era um atleta dedicado. Cara. Teve até uma época que eu cortei refrigerante, gordura... Mas eu acho que me dedicaria um pouco mais, assim, de verdade. Tipo assim, é aquilo que eu quero ali, eu vou fazer tudo que tem que ser feito. É uma parada que a gente, atleta, reflete, né? Que consegue dar aquela refletida. É que eu falei, não tinha ninguém pra ter essa orientação, né, irmão? Hoje você é o cara que influencia atletas a fazer isso. Nilson, grande amigo, com certeza parceiro do nosso queridíssimo William. Nilson, do projeto AJS lá. Campo do AJS também, muito bom, tá? Hoje não. Joguei lá também. Hoje na Freitas. Sucesso nessa jornada do William. Grande William aí, ó. Rapaziada interagindo. Mais uma do nosso monstro, Gustavo. O que mais te incomodava enquanto jogador? Falta de oportunidade ou falta de reconhecimento? O que mais, no caso, te faltou, hoje, né? eu acho que tem muito mais oportunidade, cara. Sim, o futebol hoje a gente fala que tá mais difícil, né? Aquilo, mas... Os observadores aí, irmão, qualquer buraco que tem... Tá jogando que tem, os caras estão indo, pô. Você pega aí, por exemplo, no projeto que eu trabalhava lá em Austin, irmão, a gente levou Palmeiras, Flamengo. Quem imaginaria que esses caras em Austin? Nunca. E o reconhecimento, cara, aquilo que eu falei, eu sou muito humilde em relação a isso. Eu tinha uma qualidadezinha em si, mas eu não era aquele jogador absurdo. Cara, eu acho que eu me enquadro igual você, sim. Eu sou, assim, eu acho que eu fui, tipo assim, craque. Então quer dizer que na pergunta do mas Gugu, a questão assim, tu fala que não é nem culpa dos dois, é tua mesmo que também não era isso tudo. Podia bater um time de menor. Hoje, como eu entendo um pouco me enquadrei do futebol, nessa daí, tô mano. Começando a entender um pouco... Então faltavam algumas valências, né, cara? Eu me enquadrei nisso aí. Cara, é sério, não é sacanagem. Eu fazendo uma análise bem simples minha, assim, eu fui um cara técnico, só que eu fui um cara, assim, bem preguiçoso, bem acomodado, vamos dizer assim. Eu sou um cara técnico com a bola no pé, mas eu sou aquele cara bem, caraca, mano, quando eu perder a bola, assim, é tipo meio avoado. Então, assim, com a bola no pé eu seria um ganso, vamos dizer assim, Paulo Henrique Ganso. Eu acho que não é uma... Tá bom, o ganso foi demais. Ganso foi demais, tá ok. Mas, assim, eu acho que de qualidade eu cheguei perto. Seria um Almir da vida? Bangu? Aí me quebra. Aí tu, pô, Ribamar, tá me jogou lá embaixo. Aí te quebra. Pô, eu seria igual o Brenner, assim. Ribamar é craque do futebol, irmão. Ribamar, né? Cara, qualidade técnica vai... Ribamar só Jesus na vida. Nilson, mais uma do Nilson, joguei contra no campeonato da igreja. Sucesso, sempre. O campeonato da igreja é uma parada maneira, tá? Fizeram uma situação maneira lá em Austin lá.
Tu acha que foi a igreja do Tito que foi esse recente? Que a igreja do Tito ganhou? Tu faz parte ou não? Não. Ah, tá. Jogou contra. Jogou contra. Cara, é interessante. Mais uma do nosso queridíssimo Gustavo. Quando você percebe que faz um bom trabalho. Quando você percebe que fez um bom trabalho. E o que você quer que o atleta leve além do futebol? Pô, boa pergunta. É aquilo que a gente estava conversando, né, cara? Quando você primeiro consegue ajudar o ser humano, tipo assim, minha missão foi cumprida. Porque o futebol é incerto. Às vezes o cara faz tudo que tem que ser feito ali, tem qualidade, mas não consegue chegar. Então quando você consegue pelo menos ajudar o ser humano, é pô, muito gratificante. Às vezes eu passo, os meninos que trabalharam comigo, estão trabalhando, alguma coisa, pô, cara, tem aquele carinho, pô, obrigado e tal. Feedback dos pais também é bacana. Cara. Você tem um dever de missão cumprida. Isso é bacana, você cria, né, um laço, né, com os pais, com um atleta ali principalmente, que é o que você tem mais contato no dia a dia. Você não vai agradar a todos, né? Porque o pai só tá satisfeito quando o filho é titular. Quando não Verdade, nem Jesus agradou todo mundo, exatamente. Né? Então, e hoje tem uma influência muito grande, né? Hoje, assim, eu acho, quem sou eu pra falar isso, mas saiu na mídia recentemente que o Matheus Gonçalves, do Al-Ahly, ele trocou de empresário. Ele saiu daquele Bertolucci e foi pra outra empresa. Com isso, ele perdeu as oportunidades que ele estava tendo no Al-Ahly. Tipo, até que ponto chega uma influência de um empresário dentro de um clube, né? Até que mas ponto... o cara é do tamanho do Bertolucci, né? O pai... Não, sim, mas tipo assim, mas ainda assim ele não teria, tipo, Claro. o direito de Exato. num... Então, a gente tava conversando sobre o pai. Pô, eu assisti no ano passado o Sub-12. Vasco e Botafogo. Coisas que me surpreenderam. Primeiro, eu bem quieto na minha ali, ninguém sabe quem eu sou, até porque eu tô iniciando, mas enfim. Pô, cara, tu tava com a empresa tal porque trocou. Pô, cara, os caras me davam 2.000, a outra agora ofereceu 3. Então, assim, os pais estão querendo dinheiro da empresa, que na verdade é pra cuidar do atleta, pra ficar à toa, irmão. Pra ficar acompanhando, beira de campo, acompanhando o filho. Então, assim, o que a gente conversou, não tem garantia nenhuma, os caras não valorizam. E o empresário, cara, empresários grandes, não sei se é o caso do Bertolucci, mas eu acredito que aconteça, tem clubes que têm dívidas com empresários, cara. Tem, o Corinthians tem com o do Pedro até hoje. Então, cara, é surreal. E aí o que os caras fazem? Pô, tu me deve 10 milhões. Eu não quero teus 10 milhões, não. Pode ficar tranquilo. Sabe, irmão, vou pegar esse jogador aqui, eu preciso que você contrate ele. Acontece muito. E aí eu ganho mais dinheiro nessas negociações. Então, assim, tem influência de empresário? Tem. Tem influência de pessoas? Tem. Só que hoje é muito fácil a gente também só levar para esse lado. O meu filho não foi profissional porque ele não tinha empresário, porque o treinador era paneleiro, o treinador trouxe a panela. Então, assim, é muito cômodo para mim. Tipo assim, pô, hoje eu não tô no Flamengo porque eu não tenho ninguém para me botar para trabalhar no Flamengo. Mas, trouxe uma desculpa também. O que eu fiz para trabalhar? Me qualifiquei? Eu procurei ter entendimento? Então, o atleta é a mesma coisa, cara. Muito mais cômodo a gente usar para esse lado. Mas ainda assim tem uma influência muito grande. Você falar que não tem... É surreal, porque tem uma influência muito grande. O Corinthians não só o Corinthians, mas o tradição Corinthians é um que sempre tá na lista de transfer ban também, ou até premiação, muitas das vezes por empresários, que tem aquelas famosas comissões que rodam ali e tal. Flamengo, recentemente também, o Flamengo, não sei se o Flamengo pagou, se o Flamengo, não me recordo, o Flamengo também assumiu, né? Foi até na negociação do Paquetá, o Flamengo assumiu que iria pagar a bonificação dos agentes, né, que intermediários e tal. Geralmente pode ser dividido por clubes, jogadores, não entendo muito bem como funciona. Mas tem uma influência muito grande no futebol ainda hoje. Ainda mais hoje, eu acho que mais hoje do que antes. Essa influência, eu acho, né? A minha visão. Mudou muito, muita coisa mudou. Né? Então, pro atleta que, pô, o Matheus Gonçalves tá no Al-Ahly, mano. Na Arábia, um time grande, pô. Como que o empresário consegue, tipo, minar as oportunidades que o atleta tem, tá ligado? É porque tem até a questão contratuais, né, cara? Tem contratos, igual eu lembro daquele Castilho, o goleiro que veio em Botafogo. Sei, muito ruim. O contrato ele tinha que ser titular, irmão. Pô, Tu tá precisando, irmão, a necessidade. É igual, por exemplo, você tem o trabalho de vocês aqui. Você, caraca, irmão, não consegui pagar a conta de luz, um exemplo. Aí eu falo, pô, irmão, tô com R$1.000 aqui da tua conta, só que agora eu quero 10% aí dos futuros negócios. Aí você no desespero, você acaba aceitando. Então o futebol tem muito isso. É aquilo que eu falei, é o momento, cara. Tu viu o Gabigol Negro, o Gabigol maluco, pedindo 3 milhões, o momento do cara é surreal, que ele fez em 2019 foi surreal. Então empresários, qualquer ramo da nossa vida, os caras aproveitam o momento. Tem uns que não tem ética, não, irmão. Dependendo da situação, o cara passa por cima. Cara, é surreal, mano. É uma guerra sem fim. Futebol vai muito dinheiro, cara. Não, esquece. Futebol é uma máquina, né, cara, de dinheiro. Assim, aqueles realmente que viram de verdade
Movimenta muito Não, dinheiro. tá grande. Tem até o caso do Estevão também, do Cruzeiro, que, se eu não me engano, o Cruzeiro envolveu direitos do Estevão e negociações de que não girava em torno do Estevão ainda, que o Estevão era uma criança Exato. ainda. Os caras Só que os envolvem direitos coisas- federativos dele já coisas- estava vendido para outra pessoa. Coisas futuras. Cara, isso é loucura. É onde envolve, de fato, muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. E na sua posição hoje, você vê de fora o quanto isso mexe. Isso foi até bom tu falar desse assunto de paz na beira de campo. Acho que até saiu uma lei, eu São acho, Paulo. que proíbe, né? Que, São Paulo não tá que não deixando tem os mais pais, torcida, não tem. que Pessoal, isso influencia infelizmente, muito, o comportamento deles ali Não, tá... eu Xingando acabei muitas esquecendo de crianças, falar, cara, esse que loucura. jogo do Botafogo, isso ainda foi de menos. Cara, o moleque do Botafogo meteu o gol e veio meio que na direção do Vasco, mas tipo assim, o moleque só comemorou, não falou nada, só comemorou assim de frente e virou. Não, os pais xingaram um moleque uma criança de 12 anos de tudo, qualquer nome, irmão. Aí a bandeirinha veio assim, assistente, falou, calma, gente, é um menino, calma. E começaram a xingar ela também. Aí o árbitro veio, teve que vir um pessoal do Botafogo pra tirar a torcida do Vasco ali. Pô, mano, loucura. Eu fiquei tipo e assim, proibiram, né? Aqui no Rio também assustado. foi proibido? no Rio não, que eu saiba não. Que eu acho que o Nova Iguaçu chegou a soltar uma nota em relação a mas isso. aí no mesmo dia, não, Já teve, jogo já lá, tem, teve, que é isso que é o problema. Porque influencia muito também os pais. E também é loucura. questão de renda, né, cara? Por exemplo, a gente falando de Nova Iguaçu, tem a cantina lá. Fazer É. um joguinho de criança, quantidade de pai que vai. Comi muito salgado lá. Pô, tá doido. Explica-se, né, gente? Explica-se que eu tô assim hoje. Acho que comi muito salgado naquela cantina pós-treino, tá? Cara, eu vou marcar um jogo, vai ter um jogo aqui. Eu vou marcar esse jogo ainda esse ano de 2026, pô de Crave versus Fora das Quatro Linhas. Eu vou na linha, vocês vão ver, cara, meu talento. Foi um craque eu fui, infelizmente. Não tive essas oportunidades. Tem mais Diego mãozinha no gol. Não, o Diego covardia, Diego ainda não. Tem mais comentário aí, Marquinhos, que tu possa jogar aí? Chegou mais uns comentários aqui. Deixa eu ver aqui da Marcele Cristina. Ah, minha irmã. Meu irmão é brabo, deixou um coraçãozinho pro homem aqui. É sinistro, fera. Família limpeza. Família tá com presente. Aqui, mais uma vez, cuidado especial com os atletas. Muito profissional. Antônio Olímpio, aqui. Pai do Davi. Pai do nosso Pai do Davi Olímpio. Antônio Olímpio grava aqui, esse pai do nome Davi aí, Olímpio. que esse moleque aí, Hoje, atualmente, Fera. joga onde? ele tá no Bonfim, é um clube novo também de Minas, Sim. primeira divisão. E assim, entra naquele método que a gente falou, cara. Tem a qualidade, tem o perfil. Só que, o moleque é totalmente focado, irmão. Ele sabe o que ele quer pra vida dele. Aí eu converso muito com ele, irmão, isso não te dá certeza, mas você tá fazendo o que tem que ser feito. Então, é um menino que a gente acredita muito aí que vai ter sucesso O na trabalho devolve, Davi. Davi, o Devolve. trabalho devolve. Esforço devolve, tá? Tem mais uma aqui do Gustavo, que é ele aqui agora. Qual verdade sobre a formação de atletas que ninguém gosta de ouvir? O Gustavo tá demais hoje. Google, para de olhar o chat GPT, cara. Chat GPT, isso aí é danado, rapaz. Mas é verdade, mas é uma pergunta boa. Que assim, que nenhum cara, assim. Mas isso vai. Pode falar, porque eu tenho algumas opiniões fortes sobre isso. Isso aí, tipo assim, é uma pergunta até difícil de falar, né? Uma verdade sobre a formação é que, por exemplo, na base é que os caras não querem formar. Os caras já Entendeu? querem ser o Neymar, Os né? caras querem, todo mundo quer o Neymar, mas ninguém quer formar. E aí eu falo, os times menores então tem que trabalhar dobrado, irmão. Os caras não querem formar e aquilo também. Sobre os atletas, muito atleta também não quer fazer o que deve ser feito. Aí leva pro lado da desculpa, né? Pô, mas eu não tinha ninguém, mas pô, tu não dormia cedo, tu não se cuidava. O cara quer Uber, esse cara não cuidar do carro mesmo. Já era. Já era. O cara quer pedreiro, sem dizer a ferramenta, e o futebol, a ferramenta é o corpo do atleta. O cara não quer cuidar do corpo, tá lascado, irmão. Não vai chegar. No alto rendimento, então. Não, isso surreal. impacta muito, cara. Eu falo assim que é verdade. É porque, cara, as pessoas às vezes, é sério, agora falando sério, as pessoas às vezes tratam uma pessoa, tipo, sei lá, que tentou ser jogador, igual meu caso, assim, não conseguiu e tem, assim, expõe opiniões assim. Pode se tratar como frustrado, algo tipo, mas não é, porque hoje em dia foi o que você falou. Tem jogador que tem uma qualidade, tem rapaziada que tem uma qualidade legal, sim, mas aí se acha um extra classe, um jogador magnífico, um jogador que já... Exato. Mas ainda tem etapas a se cumprir, sabe? Tem etapas a naquele método que a gente tá falando. Por exemplo, você pega Os caras não entendem clube de Série A do brasileiro. O cara tá talvez no Atlético, num Grêmio. Aí o cara, no Sub-17, às vezes tá ganhando 2, 3 mil. Aí o cara ganha mais 3 do empresário. Tem iPhone. Tem não sei o quê. ego sobe. Hein? Pô, ele acha que já virou, pô. Exatamente, e acho que vira um jogador de verdade. Assim, eu tenho um conhecido próximo que ele joga também, é zagueiro, joga na moral e tal. Só que, tipo, hoje eu falo pra ele assim, mano,
Eu não te falo querendo te desmerecer, só que, tipo assim, o que você tem que melhorar, o seu mental, tipo, que você, a gente fala alguma coisa brincadeira contigo, tu já fica já meio... Então, assim, Jogou onde? Você jogou onde? Exatamente. Quem é você? É nessa a pergunta tradicional é nessa jogou pergunta onde? isso. Aí eu nem respondo, que se eu responder passa vergonha. Só que, tipo assim, fica nesse nível, tá ligado? De tipo, de caraca, jogou onde? Já jogou no... Entendeu? A pessoa não consegue entender que, tipo, mano, isso não é uma crítica, é tipo, é só pra você evoluir. Só isso. Exato. Entendeu? Só pra você... Você quer ajudar o cara. É nessa pegada. Que se eu responder, cara... é 2 horas de programa, filho. Ele vai perguntar se tu já deu carrinho na neve. Pô, eu vou falar, filho, o que você tem de idade eu já assinei de súmula. Aí vai nem saber o que é súmula. Sabe nem o que é súmula. Sabe nem o que é caneta Deixa eu pra ver se teu assinar. nome tá no Não, vídeo aqui. nunca apareceu. Joga meu nome lá na FED. Nunca. Aqui no Rio é Bira, né? O Bira. Não tem, cara. Eu não respondo. Eu fico quieto. Eu não falo mais nada. Mas isso não é uma parada ruim. É uma parada que a gente quer que o cara... E é a geração de hoje, né? Eu acho que exato. Pô, falou tudo. Em Austin tem muito, tá, rapaziada? Muito. Cara, tipo, eu sou de Austin. Tem muito assim, moleque bom de bola que hoje que se acha craque, E infelizmente. esse é um dos motivos que eu tava conversando com um amigo meu. Eles me chamam pra jogar o campeonato de Austin, eu não tô jogando mais, irmão. Tem noção. É vistoso, é muito bonito de ver o campeonato de Austin. Eu não, É muito legal. não tenho mais prazer em jogar, não é pela competição, não é pela... Cara, tu pega um moleque de 18 anos e os moleques te Esquece, desrespeitam, pô. pô. Quem é você, pô? sei qual é. Tu jogou aonde? Aí, tipo Essa daí. eu sou um cara muito tranquilo. Tu jogou aonde? Essa é muito boa. Quando tu explode, aí, pô, às vezes o futebol você perde o controle, então eu prefiro evitar, cara. Sim. Aí tu fala, Essa pô, tu jogou onde é tradicional mesmo. Aí eu falo, tu jogou no Flamengo, tu jogou no Palmeiras, tu tá aqui. Tá aqui. Pelado. Essa é tradicional, mano. Jogou aonde? Isso é real, cara. Essa é a melhor boa. Essa é a melhor pergunta que tem. Cara, pra gente chegar aqui já nas fases finais, é bacana, a resenha é boa, gostei pra caraca de ter aqui. Mas assim, a sua última percepção que você pode... Uma percepção não, um conselho que você pode deixar pros atletas, pô, que hoje tá na fase de formação. Hoje também os atletas também, que a galera tem uns amigos mesmo de fato que são jogadores e hoje não tem alguém que tem esse cuidado, tem esse carinho de auxiliar. Então, assim, se você puder deixar esse recado pra galera que tá em casa, pros jogadores mesmo, que tem hoje o sonho de ser um atleta profissional, aquilo que ele pode fazer e, pô, o que você sabe de melhor, que é cuidar de um atleta. Então, tem aquelas frases clichê, né? Nunca desista, nunca... E realmente, cara, hoje a gente tem que saber o que a gente quer pra nossa vida. E antes de concluir, uma vez eu fiquei muito chateado, cara, que eu tava num projeto que eu cheguei assim, né, brincando, sempre resenhava com os meninos e tal, né? Aquela boleirada antes do treino e tal, no final. E aí um menino falou pra mim, pô, quero ser igual você. Eu falei, como assim igual eu? Pô, tu foi jogar no Ferroviário e todo mundo falou, caraca, o Cristino chegou, meu irmão. Na época eu até xinguei o moleque, meu. Falei, cara, tá maluco, irmão? Eu, pô, me arrepio, irmão, só de lembrar. Eu falei, pô, tô aqui no sol, na chuva, lutando pra tu jogar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Mundo e tu tá falando de Ferroviário, irmão. Não desmerecendo a várzea, né? Porque a gente gosta pra caramba. Mas aquilo ali não vai te salvar, não vai ajudar a tua família, não, irmão. Aí ele ficou assim. Aí depois eu até pedi desculpa, porque eu realmente fiquei chateado, cara. Porque, pô, querendo o melhor pro cara, o cara pensando em Ferroviária. Aí eu falei. Aí ele, não, cara, tipo assim, aquilo ali foi bom, porque depois eu fiquei pensando, falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar grande, cara. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Sonhar mesmo. Pô, eu sonho em... A próxima Copa eu quero jogar. Eu quero jogar no Real Madrid. Porque quando a gente sonha grande, cara, Deus abençoa a gente, né, irmão? Então, assim, até a Bíblia fala, né, cara, que a gente às vezes recebe coisas ruins, coisas poucas que a gente não sabe pedir. Então, assim, querer coisas grandes, ter ambição em clubes grandes, sonhar, e fazer o que tem que ser feito, cara. Porque, irmão, só querer também não adianta. Eu quero lá, tô pra casar agora em abril, quero minha casa, mas, irmão, se eu não trabalhar, as coisas não vão acontecer. E hoje a maior dificuldade que o pessoal tem nessa idade é a alimentação e noite de sono, que é fundamental para o atleta. Então, assim, trabalhar, ouvir treinador, ter essa questão tática, estudar, porque igual eu falei, a dificuldade, né? Às vezes tu vai num clube, pega um treinador que tem um conhecimento, o cara te passa uma informação, tu não sabe o que é. Então, assim, estudar, se dedicar, você gosta de futebol, procura entender. Quando você entende das outras posições, isso também te facilita. O jogador tem que ser versátil, né, cara? Igual meu pai fala da idade aí. O jogador tem que ser polivalente, jogar em mais posições. E é isso, cara. Se dedicar, se alimentar. Os pais também, um recado para os pais. Deixe os meninos se divertirem. O sonho tem que ser do atleta e não do pai. Às vezes o pai teve essa frustração. Não, mas meu filho joga pra caramba, ele vai joga ser. Essa vai, pressão, então, assim, né? E o menino tem que se divertir, cara. O menino tem que ter aquele prazer, tipo assim, caraca, hoje eu vou jogar futebol. Não, tipo assim, olhar na grade, pô, meu pai tá ali, vai falar pra caramba, minha mãe vai me cobrar. Porque ele já tem a cobrança no clube, no projeto.
Então o pai tem que ser ali para ser um apoio pro cara, né? Pô, irmão, hoje você foi mal, não, mas fica tranquilo, filho, levanta a cabeça, a gente vai trabalhar e vamos reagir. Aí o moleque perde um pênalti, por exemplo, o treinador já, pô, tu perdeu o pênalti, perdeu uma classificação por causa de tu. Aí o pai, pô, por que tu não fez? Eu falei contigo. Então, assim, o mental do moleque vai longe, cara. E aí a gente pega nossas famílias hoje que tem a condição financeira baixa, não tem alguém para dar esse conselho, o moleque para. E eu tenho certeza, cara, que, pô, né, certeza não. Eu acredito que não é possível que no Brasil não tenha um Ronaldinho Gaúcho perdido, cara, num lugar desse aí. E aí acontece de o cara, às vezes, não virar porque não teve oportunidade, e às vezes porque o cara ficou chateado com a situação. Falei, não, eu vou mexer com esse negócio de futebol, não. Então o recado que eu tenho pros atletas e pros pais é esse. Se divirta, se é algo que você ama. Aquele filme do basquete, né? O cara pergunta, pô, o que você mais gosta de fazer? Eu falei, pô, eu gosto porque eu jogava basquete porque eu amava aquilo ali, eu tinha prazer em fazer. Então vá se divertir. Eu falo com meus meninos que o futebol é um lazer com responsabilidade. Então, assim, ele tem os compromissos dele, a posição, os horários, mas o cara tem que se divertir. Seguir o que tem que ser feito, vai dar aí, dá bom. Divirta-se. Tô com esse atleta aqui, um moleque é bom. Aí só tem. Jogava isso tudo. Ele só tem. É melhor. Ele só tem 13 anos de Soult, né? Sou 13 anos de Soult como vendedor. Moleque é bom ponta direita. Bom ponto vai ter gente, o Montevidéu Finaldano cobrindo a Libertadores. Tem aí um vai ponto, ser bom. Tem um ponto. Mano, brigadão. De verdade mesmo. Satisfação imensa. Satisfação mesmo te receber aqui. Um cara, pô, estudado, um cara que agregou os seus valores aqui no Fora das Quatro Linhas, prazerzaço mesmo. Pra galera que tá em casa, deixa o like, se inscreva no canal. A galera que veio através do vídeo aqui, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, pô. Acompanha a gente lá no Instagram, vai sair cortes da fala desse homem aqui. Lá também pra dar exatamente. moral. E outra, quinta-feira tem Podcrebs aqui, FC, juntamente do Podcast Garage. É no mesmo espaço, nesse mesmo ambiente, nesse clima aqui especial. Então sigam o Podcrebs nas redes sociais também, vão lá no YouTube também, que agora é um canal novo do Podcrebs, separado do Podcrebs FC. Vou jogar também lá no Instagram também, junto com o Ives. Mano, obrigado mesmo. Nas redes sociais vai ser uns cortes aqui das suas falas. Pelo trabalho. Pô, brigadão, isso tudo graças à Garage Record, Podcast Garage. E falar dos nossos patrocinadores, que é especial. A Alpa Bolas, que é a nossa patrocinadora aqui do Fora das Quatro Linhas, também do Podcrebs FC. Fornece aqui pra gente bolas especiais aqui de society, de campo, tem de quadra, futebol aí, tipo, se a sua marca quer expor a sua marca numa bola de futebol, a Alpa Bolas, ela te oferece isso hoje. Eu quero ter a logo do Fora das Quatro Linhas numa bola de society. A Alpa Bolas, ela te oferece hoje, a gente tem um cupom de 25% de desconto no site da Alpa Bolas, hashtag Fora 10, se eu não me engano. Hashtag Fora 10 Hashtag Fora 10 são tantos cupons que a gente tem criado que a gente tá ficando confuso. E também agradecer a distribuidora de bebidas do Henrique, tá? Rua Libelas, número 96, próximo ao Colégio São Cristóvão. Um abraço, Henrique, grande vascaíno, que tá sempre ajudando aqui o Fora das Quatro Linhas. E também, né, nosso especial Hamburgueria Bebê, que tá aqui no meu coração, bem quentinho. André, um abraço. Obrigado por todo o apoio, toda a confiança que você tem aqui no Fora das Quatro Linhas. Que daqui a pouco tem aquele negocinho pra gente da Hamburgueria Bebê. Ives Braia, obrigado por ter aceito o meu convite, tá? Brigadão, galera que tá em casa, muito obrigado. E ao Fora, mané. Tamo junto. No campo a bola rola sem parar, mas fora das quatro linhas o jogo é outro lugar. Tem paixão, tem grito, tem alma viva.